Acesse aromadazervas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jornada esportiva Bandeirantes. A você que ouve futebol na maior rede de rádios do Brasil. É a rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, a penúltima, a 37ª Liga Arena em Curitiba. Tem Atlético e Santos, o Atlético jogando para se manter melhor do campeonato, para subir na classificação. Tem premiação aumentando em caso de melhor colocação. Do outro lado, o Santos vivendo um verdadeiro desespero. E que preocupação a do Santos, perto da zona do rebaixamento. Toda rodada tem sido assim. Em todo jogo, uma verdadeira decisão. Tem Furacão e Peixe a partir de 6h30 na maior rede de rádios do Brasil. Você que já se ligou nas emoções de Palmeiras e Fluminense. O Verdão venceu o jogo. Ulisses Costa transmitiu. Agora tem Atlético Paranaense e Santos em Curitiba. Todos os detalhes para você. Um destaque do Peixe para mais uma decisão. Alô, Felipe Melo. Alô, Canhão. Grande abraço para você, para todo mundo. Santos hoje tem o retorno de Tomás Rincon, capitão do Peixe, recuperado de uma lesão na coxa direita, à disposição do técnico Marcelo Fernandes, e já entra como titular na equipe do Santos hoje para enfrentar o Furacão. E uma mudança no ataque. O artilheiro do Santos do Campeonato Brasileiro vai para o banco de reservas. Marcos Leonardo deixa a equipe titular e Júlio Furque, o argentino, assume o posto na frente no ataque santista, no comando do ataque do Santos hoje, Júlio Furque. E no adversário do Santos, o Furacão, qual é o destaque, hein, Felipe? O grande destaque é Vitor Roque, que faz hoje a sua última partida na Liga Arena. Jogador que vai reforçar o Barcelona em janeiro, perdeu boa parte deste segundo turno do Campeonato Brasileiro com lesão. O Vitor Roque se recuperou
jogou o segundo tempo contra o Vasco e também contra o Cruzeiro, mas agora volta para a equipe titular do Atlético Paranaense no jogo de despedida da Liga Arena. Vitor Roque confirmado no ataque titular do técnico Wesley Carvalho. O destaque da opinião da Bandeirantes para o jogo em Curitiba. Alô, Alexandre Pretzel. Grande abraço, Canhão, para ti, para toda a nossa equipe, para todo mundo que nos acompanha. É o Santos precisando pontuar, para não se complicar. Dá para ganhar do Atlético? Claro que dá. O Atlético não tem jogado nada. Jogou mal contra o Cruzeiro, jogou mal nas últimas partidas, contra o Vasco a semana passada que nós fizemos. Até foi melhor que o Vasco, mas não foi assim um grande futebol. O Atlético parece que os jogadores não querem mais o treinador. E a diretoria insistiu no técnico e o Atlético largou o campeonato de mão. Então o Atlético hoje luta pela 8ª posição para ficar na terceira fase da Copa do Brasil, porque o 8º colocado livra as 2 primeiras fases da Copa do Brasil para o time que se classifica. E o Santos tem que pontuar para depois tentar ganhar do Fortaleza aqui na Vila Belmiro, evidentemente que secando o Vasco, secando o Bahia e também secando o Cruzeiro, Canhão. Allianz Parque, o destaque do Palmeiras, que acabou de ganhar mais uma, hein, Gustavo Soler? Tudo bom, Canhão? Um abraço para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. E com esta vitória para cima do Fluminense, o Palmeiras pode até perder na última rodada contra o Cruzeiro, que mesmo assim será campeão brasileiro. É questão protocolar para o Verdão conquistar o 12º título nacional na sua história. E o destaque do São Paulo qual é, hein, Enzo Ortega? Tudo bem, Canhão? Um abraço para você e para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Diante da primeira avaliação, Lucas sentiu dores fortíssimas no tornozelo direito por conta da dividida com Mariano, lateral direito do Galo. Camisa 7 preocupa o técnico Dorival Júnior e afirma que não foi torção, pois sentiu impacto na base do seu pé na altura do tornozelo. Ele será reavaliado e só depois os tratamentos indicados serão iniciados. E no Corinthians, qual é o principal destaque, Pedro Ramiro? Fala, Canhão! Depois da derrota para o Internacional, o Corinthians fez o seu Brasileirão com menos pontos e com pior aproveitamento dentro de casa. Foram 19 jogos, apenas 6 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Inclusive, o Timão começa a se preocupar com o futuro. O goleiro Cássio não garantiu a permanência na próxima temporada. Outros nomes também devem deixar a equipe, que será agora presidida por Augusto Melo a partir de 2 de janeiro de 2024. No jornalismo Bandeirantes, o destaque de Vitor Lopato. Fala, Canhão, muito boa tarde a você e a todos. O presidente Lula já está em Berlim para dar continuação às agendas da 15ª viagem internacional no primeiro ano de governo. O presidente vai se encontrar hoje à noite com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Antes de embarcar para a Alemanha, Lula fez um balanço sobre a participação do Brasil na COP28, realizada em Dubai. Durante o evento, ele e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltaram a cobrar medidas concretas dos países mais ricos no combate ao desmatamento. Agora o plantão da Bandeirantes é a penúltima rodada do Campeonato Nacional e como valem esses jogos das 6h30. Atlético e Santos é um deles. Enzo Ortega, que rodada é essa, Enzo? Canhão, essa 37ª rodada do Campeonato Brasileiro tá pegando fogo. Encerrado no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Fluminense pelo placar de 1-0 e também no Maracanã o Flamengo bateu no Cuiabá por 2-1. Agora às 6h30 também teremos Botafogo e Cruzeiro no estádio Newton Santos, Bragantino e Coritiba no Nabi Abichedi, Fortaleza e Goiás na Arena Castelão, Grêmio e Vasco da Gama na Arena do Grêmio. Para finalizar essa rodada, América Mineiro e Bahia. Atualizando a parte de cima da tabela, Palmeiras é líder com 69, seguido de Atlético Mineiro e Flamengo com 66 e Botafogo com 63. Zona de rebaixamento com Bahia com 41 pontos e os já rebaixados Goiás com 35, Coritiba com 30, América Mineiro com 21. No momento, Santos é o 15º colocado com 43, já o Atlético Paranaense em 8º com 53 pontos. Canhão.
6h17, horário de Brasília, 6h30. Tem bola rolando na maior rede de rádios do Brasil, com as emoções de Atlético e Santos jogando em Curitiba. O Santos na penúltima rodada, jogando na casa do Furacão a sua vida no Campeonato Brasileiro. Times acabaram o aquecimento, todo mundo no vestiário já vem pro campo. E ligaram agora a irrigação do gramado. Gramado é artificial, mas tem que molhar, gente. Temperatura muito alta, o teto retrátil está aberto, não está fechado. Temperatura quase de 30 graus na capital do Paraná. No Maro Futebol, na maior rede de rádios do Brasil. Mesa de som com Michel Lopes. Na central técnica, Beto Rebeck. Com as imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alain Marcel. Nas redes sociais, Ana Carolina Galeano. 6, 18 e 30 segundos. Mais de Atlético e Santos, de Santos e Atlético. Vamos para essa final de campeonato pro Peixe em Curitiba. Felipe Melo. Vamos lá, Canhão, falar do Santos, que vem de derrota para o Fluminense por 3-0 jogando na Vila e perdeu uma invencibilidade de 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Antes da derrota para o Fluminense, a última até então era aquela derrota dolorosa, que doeu bastante, de 7-1 para o Internacional fora de casa. Voltou a perder na última rodada e agora tenta escapar da zona de rebaixamento nesta penúltima rodada. Se vencer o Furacão e o Bahia, no máximo empatar com o América, ou o Vasco perder para o Grêmio, o Peixe está matematicamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. No ataque, a grande novidade é Julio Furque no lugar de Marcos Leonardo, que foi titular durante praticamente todos os jogos no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Marcos Leonardo fez 29 partidas, quase todas como titular, 13 gols marcados o Marcos Leonardo no Campeonato Brasileiro. Já o Julio Furque teve apenas 3 partidas com a camisa do Santos jogando como titular e ele tem uma média de 15 minutos, somando todos os jogos que disputou, uma média de cerca de 15 minutos jogados. Então, geralmente entra aos 40 do segundo tempo, às vezes um pouquinho antes do segundo tempo. Então, portanto, não tem muitos minutos o Julio Furque, mas virou um talismã porque fez gols importantes com a camisa do Santos no Campeonato Brasileiro. De 20 partidas que disputou, marcou 3 gols, mais 3 gols que deram vitória para o Santos em jogos importantes na luta contra o rebaixamento. E o técnico Marcelo Fernandes foi questionado no último jogo sobre a possibilidade da troca de Marcos Leonardo, que não vem jogando muito bem nas últimas rodadas, por Julio Furque. E o treinador do Peixe respondeu isso. Não tem, porque o Furque é um grande treinador, um grande jogador, como também tem o Max, o pessoal lá da frente que se esforça muito. E tem o Marcos Leonardo também, que é o jogador da posição. Está com 13 gols no Campeonato Brasileiro, a gente sabe do seu esforço também. Tem dia que ele não está bem, como outros não estão bem. E o Furque tem entrado e treinado bem. Não tem um porquê, porque ele não entra com meia hora, porque ele não tem porquê. É o dia a dia, ele está buscando seu espaço e com certeza as coisas vão acontecer naturalmente. Temos 2 jogos, não é desespero para ninguém, a gente sabe o campeonato que a gente disputa. E assim, a gente não tem prioridade a um, porque a torcida fala ou alguém fala. Aqui são todos são importantes, o Furque realmente é muito importante e vai nos ajudar com certeza na continuação. Tá então o técnico Marcelo Fernandes falando sobre a mudança. No ataque, entra Julio Furque e sai Marcos Leonardo, que hoje está à disposição no banco de reservas. Uma outra novidade, a volta do Tomás Rincon, recuperado de uma lesão na coxa direita. Ele desfalcou o Santos nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Estava com a seleção venezuelana e acabou se lesionando. Já está recuperado e joga hoje na equipe titular. O zagueiro João Basso, recuperado de uma lesão na coxa, está à disposição, vai ficar no banco de reservas. Ele que perdeu várias partidas do Campeonato Brasileiro por essa lesão na coxa, conseguiu se recuperar a tempo de pelo menos finalizar a competição. São 2 jogos e fica ali como opção no banco de reservas da equipe santista. Do outro lado, o lado do Furacão, despedida do Vitor Roque, né? Será titular hoje o Vitor Roque. Após entrar no segundo tempo contra o Vasco e contra o Cruzeiro, o atacante vai começar jogando pela primeira vez desde a lesão no tornozelo que sofreu em setembro. Nesta temporada, no Campeonato Brasileiro, 25 partidas, 12 gols e 3 assistências. O Atlético teve uma queda de rendimento justamente no momento em que o Vitor Roque machucou. O Atlético Paranaense
não vence há 7 jogos do Campeonato Brasileiro, 4 empates consecutivos. O objetivo é ficar no G8 para conseguir um lugar direto na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. O Atlético não tem mais chance de classificação para Libertadores, mas já tem uma vaga garantida na Sul-Americana de 2024. Hoje, então, a despedida de Vitor Roque. Bom jogador, hein, Pretzel? Bom jogador, hein? Excelente, excelente. E vai pro Barcelona. Espero que ele tenha sucesso. O time do Barcelona não tá legal. Tem o Lewandowski. Isso tem pode o Rafinha. atrapalhar ele também, não pode, não? Ele vai chegar no banco. Ele vai chegar como reserva, muito jovem ainda. Só que o Xavi tem escalado o menino lá, o Lamine Yamal, tem 16 anos, né? Então tem escalado jogadores mais jovens ainda que o Vitor Roque. Talvez ele receba oportunidade de cara. Mas no momento, o Barcelona tá jogando até agora, né, Orteco? Até que tá esse jogo, me permita, só canhão. O Barcelona e o Atlético de Madrid estão jogando nesse momento. E o Barcelona tá atrás do Girona e do Real Madrid. 1-0 pro Barcelona. 1-0 o Barcelona tá ganhando, ó. O João Félix é titular, junto com o Rafinha, com o Lewandowski. Então é o seguinte, ó. Nesse primeiro ano, como ele tá chegando no meio da temporada, né, canhão? Ele vai ser apenas uma opção para esse meio de temporada. A partir do ano que vem, junto com o Endrick, que eu acho que o Endrick também, Endrick no Real Madrid e Vitor Roque no Barcelona, aí o Vitor vai ter chances reais com o técnico Xavi. Mas evidentemente que ele é um jogador muito importante. Agora, eu tô olhando a torcida do Atlético, a festa que estão fazendo e tal, é jogo pro Santos pontuar, hein? O Santos não pode perder esse jogo e chegar com a corda no pescoço até na zona de rebaixamento. Mas quantos jogos o Santos não teve para pontuar e não pontuou também, cara, né? Mas chegou, hoje é o penúltimo jogo. Pois é. Hoje é uma emergência, uma urgência. Então é o seguinte, essa escalação do Marcelo, eu não gostei. Ele explicou o Julio Furque aí, que foi uma boa contratação até. Mas quem é que vai... O time do Santos vai ficar alçando bola na área? É isso? Porque o Lucas Braga não marca bem. Se jogarem em cima dele, ele não vai ter como apoiar, porque ele é um atacante improvisado de lateral. O Dodô não tem mais força. Eu gosto do Dodô, mas não tem mais força para apoiar e marcar. Então quem é que vai cruzar essa bola pro Furque, que é um jogador de área? O Soteldo? O Soteldo é um só, porque o meio de campo tem 2 volantes. O Jean Lucas não tá bem e o Nonato é um jogador nota 5. Então assim, eu tô preocupado, tomara que eu esteja errado, preocupado com essa escalação do Santos, pro Santos tentar pontuar. Bandeirantes, começando pelo Peixe Felipe Melo. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos do técnico Marcelo Fernandes, escalado com no gol camisa número 34, João Paulo. Na lateral direita, 30, Lucas Braga. Na zaga, 28, Joaquim, 24, Messias. E na esquerda, camisa número 16, Dodô. No meio-campo, capitão 25, Tomás Rincon, 14, Rodrigo Fernandes, 8, Jean Lucas e 7, Nonato. Na frente, 10, Soteldo e hoje o camisa número 11, Julio Furque.
E na reserva do Peixe, hein, Felipe? Diógenes, o goleiro, 52, 12 Gabriel Inocêncio, 13 João Lucas, 32 Jair, 2 João Basso, 19 Dodi, 23 Lucas Lima, 17 Max Silveira, 43 Patati, 20 Mendonça, 22 Alfredo Morelos e o camisa número 9, Marcos Leonardo. Agora o Atlético Paranaense. Atlético. O furacão do técnico Wesley Carvalho com no gol camisa número 1 Bento. Na direita 25 Kaká, na zaga 44 Thiago Heleno e 4 Kaique Rocha. Na esquerda 22 Madson. No meio campo 26 Eric, 5 Fernandinho, 28 Coelho, 88 Christian e na frente 8 Vitor Bueno e o camisa número 9 jogador do Barcelona, Vitor Roque. E na reserva do Furacão, Felipe? Léo Link no gol, 24, 10 Zapelli, 11 William Bigode, 21 Vinícius Cauê, 32 Arriagada, 33 Bruno Pérez, 35 Rômulo, 42 Matheus Felipe, 45 Lucas, 53 Dudu, 58 João Vitor e 80 Alex Santana. Quem apita o jogo em Curitiba? Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. O assistente 1 é o Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA. O assistente 2, Thiago Augusto Diel, também do Rio Grande do Sul. O VAR é Charlie Wendy Derrete, de Santa Catarina, também VAR FIFA. Só uma observação, o pessoal do VAR que eles estão colocando nessa rodada é tudo desconhecido. O de ontem lá do Corinthians Inter também era... Também muita gente do apito, né? Exato, todo mundo desconhecido. E deixaram a arbitragem paulista fora. Esse aí, por exemplo, não conheço. Já tinha ouvido falar? Nunca. Já, mas ele é um árbitro ainda inexperiente, né? Perto dos que nós temos no quadro da CBF. Vamos combinar que a arbitragem brasileira não teve uma boa temporada também, né? Sem dúvida. Campeonato brasileiro... Precisava de uma... O Augusto Melo está falando de reformulação do Corinthians, né? O Edinaldo podia falar em reformulação da arbitragem também. Aliás, não sei se o Edinaldo emplaca também. 2024. Se ele não entra na reformulação, hein? Porque o pessoal... Charlie é mulher, né? Obrigado. Então, o que eu vou fazer, né? Dá para adivinhar, ainda bem que tu me ajudou. Agora, o Rogério, imagina se voltam Ricardo Teixeira e Marco Paulo Deonero, porque eles estão tentando derrubar o Edinaldo. Não sei se vão conseguir, porque o Edinaldo foi eleito e tem o apoio das federações. Vai começar Atlético Paranaense e Santos. São 18h30, marcou o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio, horário de Brasília. Vai autorizar Rafael Rodrigo Klein, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a 37ª, os jogos às 6h30 valendo muito. Times que querem o título, Palmeiras também perto, times que não querem cair. O árbitro acerta o seu relógio, tudo pronto em Curitiba. Soteldo da saída, rolando a bola. Eu e você, ligados pela mesma emoção, no futebol na Bandeirantes. Toca aqui atrás da bola do Atlético, bola recuada com o Thiago Heleno, levanta para o ataque, a jogada de cabeça, rebate no meio, a defesa do Peixe. Vitor Bueno tomou, dominou pelo meio, tenta o passe para Vitor Roque, passa pela bola. Primeira tentativa do jogo do Atlético, que vai com tudo, com Vitor Roque, com Christian, com Vitor Bueno, numa saída errada do Peixe, Felipe. Já vacilou o sistema defensivo do Santos e saiu muito rápido o Vitor Bueno, só que o Christian não conseguiu dominar a bola, sairia de frente para o gol do João Paulo, que conseguiu antecipar e fazer a defesa. 50 segundos de jogo, essa bola aqui atrás que o time do Peixe domina, aqui atrás da sua defesa, toca à frente Messias, sobe de cabeça Thiago, ele não remate, toca atrás de cabeça Rodrigo Fernandes, rasga Messias, dá um balão, a bola grita socorro, Eric cabeceia, Christian tenta a bola cabeça com cabeça. O impacto na cabeça do Messias, zagueiro, é muito forte. Na do Vitor Roque também. Os dois no chão, caídos, Felipe. Pelo alto foram disputar a bola, o Messias subiu e o Vitor Roque junto com ele. E aí foi cabeça com cabeça. O Messias conseguiu cabecear ali o Vitor Roque, mas depois atingiu a cabeça do atacante do Atlético Paranaense. Os dois no chão, lance perigoso. E os dois departamentos médicos já entraram rapidamente ali para fazer o atendimento. Canhão. E agora se levanta o Vitor Roque. O Messias caído, não está desacordado.
O Messias está se mexendo, mas eu acho que ele cortou o supercílio. Ou um pouco mais alto ali, mais acima na própria... mais em cima. Tem sangramento, não, né, Felipe? A imagem não mostra, mas parece que não está sangrando não, né? E ali o árbitro tá ali acompanhando o Messias para saber se ele está em condição ou não. E o médico faz aquelas perguntas até simples, né? Qual é o seu nome? Que time que você defende? Enfim, algumas perguntas simples para saber se realmente ele está... Isso aí no futebol americano, na NFL, que a gente chama em inglês, óbvio. Isso aí, os caras saem do campo e não voltam mais. Que é perigo de concussão. João Basso no aquecimento. O Vitor Roque está sendo levado agora pelo massagista e pelo médico do Furacão. O mesmo acontece com o departamento médico do Santos, conduzindo aqui para fora do campo, Messias. Aparentemente voltam para o jogo, é isso, Felipe? Aparentemente sim, mas continua no aquecimento o João Basso. João Basso já no aquecimento ali, o Vitor Roque pedindo autorização para entrar e o Messias também de pé, aguardando a autorização do juiz. 3 minutos, primeiro tempo reiniciado o jogo. Dodô domina pro Peixe na esquerda, enfia pelo comando para Soteldo. Toca atrás, dá Jean Lucas para Soteldo. Mais atrás, outra vez recuando a jogada. Joaquim encosta ao lado, já volta Messias. Domina a bola, sai jogando na esquerda. Joaquim toca a bola para Soteldo do outro lado. 3 minutos e meio, primeiro tempo com 0-0. Soteldo tenta o passe no meio, se desmarca, passa Julio Furt. Ele recua a jogada, dá Jean Lucas. Limpa o primeiro, o segundo é travado na marcação com Fernandinho. Toca abrindo o passe, bola aberta na ponta direita, Rodrigo Fernandes vira o passe da ponta na fogueira, Lucas Braga vem primeiro marcando por baixo, toca para fora essa bola aqui atrás com o Índio, em lateral é bola para o Santos cobrar, 3 minutos 40 segundos de jogo, toca a bola muito mal Rodrigo Fernandes, põe o pé, toma a frente a jogada, mas comete a falta, com o pé muito alto, vem Nonato e comete a falta, acompanha a Clay e marca, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. 4 primeiro tempo, você da Rede Bandeirantes de Rádio, Bandeirantes Campinas. Meu carinhoso abraço à família do querido José Arnaldo, um dos grandes do rádio de Campinas, por muitos anos também na Rádio Bandeirantes, que nos deixou nesse domingo. Meu querido Zé Arnaldo, com quem tive o prazer de trabalhar. Um abraço carinhoso a toda a família. Atlético ataca, Coelho para a grande área, Messias, trava a bola, volta fora da grande área, domina aqui atrás, Nonato, tomou pressão, girou, botou essa bola para o campo ainda, de primeira Furt, e recua mal, passe errado, na área a bola, dominou Vitor Roque, limpou para fazer, bateu, travado na marcação com ele, Joaquim, Vitor Roque costurou para o pé direito, bateu prensado, escanteio, Atlético na esquerda, Felipe. O Atlético conseguiu roubar uma bola do Santos e na sequência o Vitor Roque teve liberdade, deixou no chão Messias, mas o Joaquim colocou o pé na bola, evitando o gol do time paranaense. Tem escanteio, Vitor Bueno na bola. Com quase 5 primeiro tempo para a grande área, os zagueiros lá dentro, Kaique Rocha com o Kaká, com o Thiago Heleno. Vitor Bueno cobra o escanteio, são 5 minutos primeiro tempo, autorizado para Thiago Heleno de cabeça, Joaquim resbala de cabeça, bola sai da grande, vai na ponta direto para fora pela linha lateral, arremesso, ataque do Atlético na ponta direita, torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entram em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Lateral Furacão para fazer cobrança na direita. Vem Matson, vai colocar na grande área. Lá dentro um tal de pega daqui, belisca dali. Permanece aí na grande área. Thiago Heleno, Kaká e Kaique Rocha. Matson para fazer cobrança. Aí vem ele. Colocou na pequena área a bola, sobe Messias, cabeceia, Soteldo puxa mal, Vitor Bueno ajeitou, bateu para a grande área, a bola, João Paulo acompanha e domina sozinho dentro da grande área, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos é o primeiro tempo. Placar da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro em Curitiba, Liga Arena. Atlético e Santos empatam em 0-0, Enzo Ortega. Ganham também com 6 minutos do primeiro tempo no estádio Newton Santos. Botafogo e Cruzeiro seguem empatando sem gols. Tudo igual 0-0. 6 minutos e meio, primeiro tempo. Essa bola volta aqui atrás, sozinho o capitão do Atlético domina a bola. Sai jogando o Thiago Heleno, lança a jogada para Kaique Rocha. Encosta Fernandinho. Kaique trabalha a jogada, vira a ponta esquerda para Coelho. Tenta driblar, vai bem na marcação, toma a frente. Já ganha de Jean Lucas, recua. Toca Kaique, inverte a jogada para a direita. Kaká domina, outro zagueiro pressiona Nonato. Volta a bola, Kaká entregando para Thiago Heleno. 7, primeiro tempo, 0-0. Bandeirantes Porto Alegre, Rede Bandeirantes de Rádio. Recua
a jogada, volta Fernandinho, passe para Kaique Rocha, dá Fernandinho, adianta, a bola perde para Soteldo, Soteldo toma, na meia direita o passe à frente na jogada com o Nonato se aproximando, Jean Lucas para a área, a Furt ajeitou, para trás, apareceu com o abraço, tira a marcação, Eric vira, Vitor Bueno, toma a frente, ganha na primeira prensa dessa bola por dentro, Tomás Rincon, rebote é do Peixe, domina com Dodô, dá na esquerda a bola, recebe de volta, toca a Furt, o passe, recuando bola, Tomás Rincon no meio, Rodrigo Fernandes, abre a passada, meia direita para Jean Lucas, mais à direita, Lucas Braga, domina, marcado com o Edio em cima, tenta a finta, ganhou um lindo drible, vai no fundo, Lucas Braga, dominou, depois socando direto na linha de fundo. Ele dá um drible maravilhoso no Coelho. Era o mais difícil, tinha 1 metrinho quadrado. Depois o mais fácil ele conseguiu perder. A bola foi direto para fora pela linha de fundo. Tem gol, Enzo Ortega. Canhão, tem gol na Arena Castelão. Guilherme abre o placar para o Fortaleza. Segue vencendo o Goiás por 1-0. Alexandre Pretzel, começo em Curitiba, 8 primeiro tempo, 0-0, Furacão e Peixe, Pretzel. Achei que essa bola não saiu, hein? Lucas Braga tá reclamando, ele se atrapalhou todo, você tem toda a razão, que é uma ótima jogada, acabou se atrapalhando. Agora, o Atlético começa com mais ritmo em relação ao jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, em relação ao Vasco no último sábado. Talvez por ser a despedida do Vitor Roque em Curitiba. O time do Atlético em cima do Santos, o Santos tentando se desafogar um pouquinho. Começa um jogo bem tenso em Curitiba, meu caro Canhão. Sonzão Bandeirantes para você, os sons da Liga Arena em Curitiba, com Beto Rebeck na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som. Furacão partindo no meio, jogada parada, é falta marcada. Tem um braço à frente, é falta. E o Messias está caído outra vez. Messias tomou um catiripapo, hein, Felipe? O Vitor Roque deixou o braço no pescoço do Messias e aí na sequência o Nonato atropelou o jogador da equipe do Atlético Paranaense. Primeiro foi falta do Vitor Roque e depois falta no Vitor Roque. Mas o árbitro inverteu e deu falta para o jogador do Atlético Paranaense. Já cobrada essa falta recuada, a bola fica no meio campo do Atlético, recuada com Kaique Rocha, dele a Thiago Heleno, abre com Kaká do outro lado, Nonato em cima, domina Kaká, volta a bola para Thiago Heleno, 9 primeiro tempo em Curitiba, 0-0. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Na direita jogada, Mato, lateral direito do Atlético, domina a bola para recuá-la, tomou pressão na ponta direita, em cima dele vinha o Dodô, toca com o Kaká, que lança a bola para Thiago Heleno, um pouco mais livre, carrega, vem com ela, Bandeirantes Goiânia, futebol para você em todo o Brasil. Domina pelo meio campo, Christian, toca com o Atlético, dá Vitor Bueno, que dá a Kaká, que rola a bola para Christian na ponta direita, Matson fecha aberto na ponta, a sua, recebe, dá na meia direita, Eric de primeira, para Vitor Bueno, limpou a defesa, a prensa, Eric passa pela bola, ela vai para fora, não chega a ser, fica na esquerda ainda, sobra fica na ponta com o zagueiro, domina Kaique Rocha, vem o toque dos 10 aí, Fernandinho, na área, a bola muito alta, Joaquim cabeceou para trás, escanteio, Joaquim sobe, quando ele sobe e toca, ele cai em cima do Vitor Roque e os dois se estranham, foi acidental, mas o Vitor Roque acho que não pensou que era acidental, não. O Joaquim cai em cima dele, Felipe. O Joaquim caiu depois de fazer o corte. A bola tinha endereço e o zagueirão do Santos se antecipou, o Vitor Roque, e foi muito bem. Aí na sequência atropelou o jogador do Atlético Paranaense. Nada a marcar, escanteio para o Furacão. Vitor Bueno na área, a bola subiu de cabeça, passa pela bola de Jean Lucas, ela cai na esquerda, rebote e volta na ponta esquerda, dominou o Coelho, lá pra área, para Heleno de cabeça, subiu, mandou pra fora do gol, longe do gol, essa bola desviada dentro da grande área, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos é o primeiro tempo. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, definindo quem cai, definindo o título, definindo vaga na Libertadores. Atlético e Santos empatam em 0-0, Enzo Ortega. Canhão, com 11 minutos do primeiro tempo, Bragantino e Coritiba seguem empatando por 0-0 no estádio Nabia Bichedi. Você com a gente na maior rede de rádios do Brasil. Você com a gente ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O outro pega uma falta no meio. Eric foi na bola, foi dividida. Disputa na marcação. Matson primeiro. Toma o toque, a bola fica parada. É falta marcada. 11:30 primeiro tempo. Alexandre Pretzel comenta na Rádio Bandeirantes. Por enquanto, Atlético e Santos segue 0-0. Pretzel. Como a gente previa, né, Canhão? O Atlético com toda a ação do jogo. O Santos recuado, tentando marcar e sem saída em velocidade, muita marcação. Marcelo Fernandes claramente entrou para empatar o jogo.
Não sei se vai conseguir, porque o jogo já começa com o Atlético dominando e toda hora chegando à área santista. Sobe de cabeça na marcação, defesa, rebate, ela vai tocada para fora. Dodô se abaixa, bota a cabeça, ela sai. Em lateral é bola para o Atlético cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 12,5, primeiro tempo. Matson volta essa bola. Kaká domina mal demais. Ela bate na sua perna e vai para fora. É lateral, ataque do Santos na esquerda. Na Semicapital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta semicapital.com.br/Bandeirantes. 12 minutos e meio, primeiro tempo, intervalo. Bandeirantes vem daqui a pouco com Ricardo Capriotti. Messias para direita, esse passe. Furti, tá na grande área, ajeitou de bico, quase que ela escapa. Ele tenta a caneta, bateu na marcação, tocou no Kaique, saiu a bola. Escanteio, o assistente está demorando para marcar. Julio Furti vai lá, chama a atenção do Bandeira. O Bandeira está dando tiro de meta. O árbitro também demorou um pouquinho. Uma indefinição ali do Rafael Rodrigo Klein com o assistente Rafael da Silva Alves. E optaram pelo tiro de meta, Felipe. Para mim foi tiro de meta também. A bola pegou por último no Julio Furti. Agora que domínio desastroso do Julio Furti. Ele dominou e colocou a bola uns 2 metros dele. Por isso que perdeu essa oportunidade a equipe santista. Tem que jogar na área. O Furti não é para sair. E essa bola esticada não adianta nada. Ou estica para o Soteldo ou avança o Lucas Braga, mas quem é que cobre a saída dele? Então o Santos virou um time absolutamente previsível, né? O Atlético é melhor time. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Bandeirantes em Ribeirão Preto, futebol na maior rede de rádios do Brasil. Kaká, o zagueiro do Atlético, volta a bola para a grande área para o goleiro Bento. Tomou pressão, levanta a jogada, abre o passe forte na esquerda para Kaique Rocha no carrinho. Já saiu do Nanato, toca na esquerda a bola, vira o passe forte na ponta, Vitor Bueno. Chuta prançada, a bola cai no meio, mascada. Vem buscar Vitor Roque, dá na esquerda a bola. Tem Coelho fechando pelo meio. Tocou o Christian, a Vitor Bueno na meia lua, bateu, fora! Da entrada da grande área, Vitor Bueno. Troca de passes rápida. Vitor Bueno perdeu um gol incrível para a sorte do Peixe, Felipe. No estilo fluminense de Fernando Diniz. Foi tabelando o Atlético Paranaense de pé em pé e a bola chegou de frente para o gol para o Vitor Bueno. Só que ele isolou, pegou muito mal na bola, sem marcação. Desperdiça uma grande chance o Furacão. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 18h45, quinto sinal, Bandeirantes marca o horário de Brasília. Fute cabecinha na esquerda, jogada para Soteldo correr. Na marcação, Kaká. Soteldo na bola, pancada nele. Marca a falta e para, marcando Rafael Rodrigo Klein. Kaká bateu em Soteldo. Você ouviu? A torcida acionou, mas a falta é pro Peixe. Aos 15, primeiro tempo. E a ótima chance para um chute direto pro gol, hein, Felipe? Chegou atrasado o Kaká na intermediária. Acabou derrubando o baixinho Soteldo, que colocou a bola na frente, indo em direção à lateral esquerda. Falta para a equipe do Santos, uma falta perigosa e o goleiro Bento ajeita pedindo 5 jogadores da barreira. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 15 minutos e meio, primeiro tempo, ótima chance para o Peixe marcar em Curitiba. É da meia esquerda, o muro fica praticamente em cima da linha da grande área. Soteldo arruma a cobrança. 15 minutos e meio, primeiro tempo. Vai lá, o outro passa o Chantilly. Posiciona a barreira. Soteldo a 3, 4 passos da bola. 4 jogadores protegem o lado direito do gol do Bento. 16, primeiro tempo. O Santos precisa ganhar pontos para não cair. Lá vem o camisa 10 do Peixe. Soteldo na área, ensaiada a jogada. Joaquim cabeceou no canto. Bento! Salta e dá um tapa, mandando para escanteio. Jogada ensaiada, quase saiu o gol do Santos. Não fosse Bento, Felipe. Ele levantou Soteldo numa jogada ensaiada no segundo pau e subiu ali o jogador Joaquim muito alto e colocou no cantinho. O Bento se esticou todo,
Quase que o Santos faz o primeiro, tem escanteio, Peixe. 16 minutos e meio, primeiro tempo, tem escanteio, o Santos cobra para a grande área, Messias e Joaquim, Tomás Rincon, Soteldo, levantou para Joaquim de cabeça, subiu, Kaká tira a bola, sai da grande área, volta só para trás, Rodrigo Fernandes, comete a falta da arbitragem, para marcar, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. São 17 minutos, é o primeiro tempo. Placar da 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Santos 0-0. Enzo Ortega. Canhão, com 17 minutos do primeiro tempo, Botafogo e Cruzeiro seguem empatando por 0-0. Quase Tiquinho Soares marca pro Fogão. Segue tudo igual, 0-0 no Newton Santos. 17 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0, Alexandre Pretzel. E o Santos criou uma grande chance, não fosse Bento, hein, Pretzel? Criou, e o personagem do jogo é o Júlio Furque, porque a jogada do Santos é previsível. João Paulo ou a defesa fazem a ligação direta pro Furque, e o Furque pula com os zagueiros do Atlético para ganhar na cabeça. E aí o Soteldo pega essa bola espirrada, foi o que aconteceu. Falta, depois desse lance, e na falta, na bola aérea, quase que o Joaquim... Tá ouvindo a gente, batendo um cansaço, gente boa, para descansar. São 18h30 primeiro tempo. Kaká, zagueiro do Furacão, volta a bola para Bento dentro da grande área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Som da Liga Arena, mostrando a torcida do Furacão. Ô, torcida animada essa. Você tá ouvindo, ó. Escuta um pouco mais o que faz a torcida do Furacão. Ó, o time do Atlético, na esquerda a bola, Coelho, na área, Cristian, bateu Coelho, João Paulo botou pra fora. Coelho ganhou na velocidade, tentou o cruzamento. João Paulo põe na ponta da unha pra fora, escanteio Atlético, Felipe. Destaque pra chegada do Joaquim, atrapalhando o chute do Coelho, que acabou finalizando, mas sem muito ângulo. E aí o João Paulo colocou pra fora, a bola também tinha desviado no Joaquim, foi pra escanteio, Vitor Bueno na bola. 19 minutos e meio, primeiro tempo, escanteio Furacão para a grande área, os zagueiros, Thiago Heleno, Kaique, Kaká, bate o escanteio, Vitor Bueno, pé direito, lado esquerdo, a grande área, um tal de pega daqui, belisca dali, autorizada a cobrança, Vitor Bueno, levantou, Kaká tentou, passou, ele bateu no Tomás Rincon, vai ter o Rodrigo Fernandes, bate no joelho dele, sai em escanteio do outro lado, se ele tá com o bração aberto, ela bate na asa, era Cal, hein, Felipe? É, mas ele não tava com esse braço aberto não, a bola pegou nele, desviou e foi para fora do outro lado para fazer outro cruzamento na área, outro escanteio para a equipe do Furacão. Vitor Bueno, escanteio para a área, a bola, o toque Thiago Heleno, fica na grande área, a bola, passa Kaique Rocha, cai na esquerda, Coelho, se apresenta bem aberto, tenta driblar, já sai do primeiro que é Rodrigo Fernandes, colocou na grande área a bola, de cabeça sobe, Tomás Rincon desvia para fora, a bola vai sair da linha lateral do outro lado, arremesso, ataque do Atlético, 20 minutos no primeiro tempo, e aí vem o Matson, a torcida vai junto, o Matson coloca a bola dentro da grande área, praticamente um escanteio. Com a mão ele arremessa dentro da grande área do adversário. 20 minutos e meio. Ouça a torcida do Furacão, que não para um minuto empurrando o time. Matson para cobrança, toma grande distância, põe na pequena área para Thiago Heleno, João Paulo pegou, soltou, de buceta, tirou da grande área essa bola aqui atrás do Lucas Braga, rebote e volta no meio campo com o Fernandinho, bate atrás, recomeça a jogada, volta para Kaique, Kaique recua, dá Fernandinho, na direita a bola bem aberta, para Matson, sobe de cabeça, Dodô tira, vem Thiago Heleno, cabeceia no meio, para buscar Vitor Roque de cabeça, afasta Joaquim, cai no meio, Furte, dominou, tomou a frente, vira a jogada na ponta esquerda para Jean Lucas, deixa chegar com o Soteldo,
Parte no contra-ataque o Peixe. Jean Lucas abre na esquerda, pede. Soteldo lançou para Jean Lucas. Limpou, clareou, mas não cruza. Marcado pelo Kaká, recua a jogada. Serve mais atrás, a bola vira para Tomás Rincon. Rincon para Soteldo. Dodô passa ao lado. Dominou, partiu Soteldo atrás para Nonato. Para chutar, não chuta, recua. Toca Jean Lucas pela meia direita. Abre a passada, ponta direita. Lucas Braga, torcedor do Atlético, vai a posse de bola do Peixe. Lucas Braga pelo meio. Toca na marcação, Eric tira para Fernandinho. Dá no meio para Vitor Bueno. Limpa, tenta a jogada, fica no chão. Fernandinho, hein? Segue o jogo. Dominou Vitor Roque. Lindo drible. Encarou, entortou Messias. Vitor Roque na grande área. Messias de bico, botou para escanteio. 2 na marcação, bico para fora, escanteio. Se levanta o Fernandinho. Escanteio, Furacão, mais um, Felipe. É o 5º escanteio do Furacão no Campeonato Brasileiro, no jogo hoje, né? O 5º escanteio do Furacão numa descida rápida do Vitor Bueno com o Vitor Roque. Joaquim acabou colocando para fora. Escanteio para a equipe paranaense. 22 minutos do primeiro tempo em Curitiba. Por enquanto o placar de 0-0. Continua pressando o Atlético. Para a grande área voltam Kaique, Kaká e Thiago Heleno. Tem escanteio Atlético Paranaense. Fecha na primeira trave também aqui o Eric. Thiago Heleno marcado por Dodô. Kaique marcado pelo Nonato. Levantamento, primeira trave de cabeça. Subiu o Furt tirando. Rebote e volta de cabeça. Tenta Christian. Toca a defesa. Bate Soteldo para Jean Lucas. Para Soteldo na esquerda. Dá um balão na frente dele. Tira aqui atrás da marcação, Eric. Rebate de cabeça aqui atrás da grande área. Essa bola, Joaquim. Cai no meio. Insiste na marcação. Para tomar a frente o Eric. Toca a bola para a meia direita. Na ponta, Matson fecha. Dá Vitor Bueno. Domina Vitor Bueno. Sai da jogada. Vira para Fernandinho. Ele começa atrás e volta. A bola para Thiago Heleno. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 23, primeiro tempo na Bandeirantes. As emoções do Campeonato Brasileiro. É a penúltima rodada em Curitiba com 0-0 para Atlético e Santos. Volta a bola aqui atrás com o time do Atlético. Sai jogando o capitão Thiago Heleno. Toca com Kaká pela ponta direita. Toma a frente, é marcado, é pressionado. Bento pede, ele volta a bola para o goleiro Alexandre Pretzel. Comenta 23,5 primeiro tempo em Curitiba. Pretzel 0-0. Furacão e Santos. Pretzel. Os 4 jogadores de meio, Fernandes, Rincon, mais o Nonato e o Jean Lucas, eles estão assim no jogo, ó, olhando para cima, porque a bola não passa por baixo no meio, ela só passa por cima. É só bola aérea, é só ligação direta. O Atlético manda no jogo e já chegou bem próximo do gol. Christian na esquerda, para trás de presente. A bola recuada para Rodrigo Fernandes. É pro Peixe essa. O Christian de branco joga no Santos. Depois vai para jogar a Fernandinho e comete a falta. Se quiser ajudar o jogador do Atlético, se quiser passar para os caras que vestem vermelho e preto, ajuda, né, Felipe? Os de branco não, né? Não dá para confundir, né? Porque o uniforme do Atlético é vermelho, preto, meião, preto. E do Santos todo branco. Não dá para confundir de forma alguma hoje, Canhão. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 24,5 o primeiro tempo com o placar de 0-0. Situação dos times que jogam contra o rebaixamento é complicada. A partir do Corinthians na Prétimo, 13º, Corinthians tem 47. Sim. Ainda corre riscos. Pequenos, momento, mas corre. Nesse momento o Corinthians está escapando. Com os resultados de momento. Tá tudo 0-0. Então, se terminar tudo 0-0, o Corinthians está livre. Até o Bahia, que é o 17º com 41, tá todo mundo jogando para não cair. Jogando para não cair, tá tudo 0-0. Não saiu nenhum gol ainda. Então, por enquanto, o Corinthians está escapando. O Corinthians, um desses adversários que não vença, né? Vasco, Santos e Bahia. Se nenhum desses vencer, certo? Os 3 têm que vencer. Se 2 deles não vencerem, o Corinthians está livre. Então é muito difícil que o Corinthians chegue contra o Curitiba ainda ameaçado de rebaixamento. O Bahia é que não depende só dele, né? Exato. O Bahia hoje está enfrentando o América com as reservas. Não conseguiu fazer um gol ainda. A gente vai ver ainda. Eu acho que nenhum jogo vai terminar 0-0. Apenas um palpite, cara. A gente vai ter gols em todos. Mas até agora, pelo que a gente está vendo aí, jogos travados, jogos duros e muito disputados. Vai mudar, hein? O Felipe, o Messias tá grogue, hein? Tá zuretão, hein? Apagaram as luzes só para ele de novo, hein? É, daqui a pouco o João Basso já foi até, inclusive, pro aquecimento novamente. E o Messias de volta ali tentando retornar o Messias. Tá retornando nesse momento, mas fica a preocupação em relação àquele primeiro lance da partida em que o Messias acabou trombando ali de cabeça com o Vitor Roque. 2 pancadas, Felipe Canhão. 2 pancadas, uma na cabeça duríssima, ele voltou. Agora toma outra e quer voltar de novo, até por precaução, tem que preservar o cara.
Sai jogando o Kaique Rocha, zagueiro do Atlético na esquerda, marcado, toca atrás, volta a bola, dá Thiago Heleno, enfia na esquerda, esse passe no fundo para Christian de cabeça, Messias, volta a bola aqui atrás com o Rodrigo Fernandes. Tem gol, Enzo Ortega? Tem lá na Independência. Everaldo marca para o Bahia de pênalti aos 26 minutos do primeiro tempo, no momento em que o Bahia vai para a 15ª colocação com 44 pontos e empurra o Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento, com 43 pontos, Canhão. Bom, aí o Santos também fica perto. O Santos está indo a 44 e o Santos tem menos vitórias que o Bahia, Ortega. Está atrás do Bahia. O Santos está com 11 vitórias, Bahia está chegando a 12. O Santos também perde uma posição. O Santos vai a 44, o Vasco tem 43. Exatamente, né? É isso. O Santos está ali, ó, no limite. Dramático. E na última rodada, o Santos recebe o Fortaleza e o Vasco recebe o Bragantino. 27 minutos, jogo parado aqui, não tem falta não. Reclamou ali o técnico do Peixe, o Marcelo Fernandes, mas não há falta no Nonato não. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 27, primeiro tempo em Curitiba, 0-0. Ricardo Capriotti vai comandar já. O intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio. Troca passes, o Atlético, bola recuada para Vitor Bueno. Recua, dá o capitão Thiago Heleno. Tem Kaique Rocha, que ele faz então. Toca até o outro zagueiro. Marca só de longe Nonato. Domina Kaique. Dá na esquerda o passe para Comédio, enfia no meio muito alto de cabeça, sobe Joaquim, rebate, Jean Lucas está sozinho, isolado, põe no chão, recua, dá na meia direita com Nonato, domina, camisa 7 do Santos, toca a bola para a ponta direita, vira Rodrigo Fernandes, de Rodrigo Fernandes com Lucas Braga ainda na direita, dá no meio de volta, partiu na finta, tentando roubar a jogada, Rincon Soteldo, perdeu a bola, Eric toma, volta Nonato, tira, ganha, recupera pro Peixe, para Rodrigo, dá Nonato, vem Fernandinho, cai, pede a falta, é falta marcada na sequência. Nonato, ele é roubado por trás pro Fernandinho, o jogo está parado, torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entram em cena os portaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Fechamos 28 minutos e meio de jogo, 28 minutos e meio do primeiro tempo, é na Bandeirantes que você se liga, nas emoções do Campeonato Brasileiro. Sobe de cabeça na ponta, Thiago Heleno passa, Soteldo, dominou, partiu na meia direita, limpou o primeiro, tá na área, encarou, bateu pro meio de canela, Kaká botou para escanteio. Soteldo foi fazendo fila, levantou a cabeça e bateu no meio, botou de canela, Kaká para trás, escanteio pro Peixe, Felipe. Ele perdeu um pouco a passada na hora de tentar finalizar e acabou batendo pro meio para tentar encontrar o Júlio Furque dentro da grande área, mas quem estava se posicionando ali era o Nonato, mas chegou antes a defesa do Atlético Paranaense e cortou o perigo. Tem escanteio, Santos mais um pelo lado direito, Soteldo na bola. São 29 minutos do primeiro tempo em Curitiba. O torcedor do Peixe continuou com esperanças de não ver o Santos jogar pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos precisa somar pontos, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Soteldo cobra o escanteio para a grande área, os grandões, Messias, Joaquim, Furt, fica na primeira trave, Lucas Braga muito alto, também vai lá para dentro da grande área. 29 minutos e meio, Soteldo na bola, autorizado pro gol para Furt, sob desequilibrado e manda de cabeça longe. Sobe todo o toque esquisito e bota essa bola para fora. Em Brasília, 7 da noite em ponto, marcando o 5º sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Braspress, a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas, internet até entrega, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Vem aí o toque Bandeirantes para marcar, Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeque na central técnica marcando. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 30 primeiro tempo. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A cada gol a classificação muda. Haja emoção, tá acabando o campeonato. Atlético e Santos empatam em 0-0, Enzo Ortega. É o momento que o torcedor santista respira um pouco aliviado. Ricardo Silva empata contra o Bahia lá no Parque da Independência, 1-1. Enquanto que o Bahia volta para a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 42 pontos. Pretzel, 31 primeiro tempo, segue 0-0. Jogo em Curitiba, Atlético e Santos, Pretzel. Se o Santos ficar olhando no celular, ficar nos ouvindo também, o pessoal nos ouvindo lá no banco,
Aí tudo bem, o resultado até agora é bom. Tá todo mundo empatando. Se todo mundo empatar e o Santos mantiver 2 pontos à frente do Bahia, só jogando por uma vitória simples contra o Fortaleza, ok. Tá tudo certo. Só que o jogo até agora não tá legal pro Santos. Agora que a bola começou a passar pelo meio, o Nonato e o Rincon botaram mais a bola no chão. O Santos tá trabalhando mais. Vamos ver agora. Soteldo lançado pelo meio, levanta a bola, recua, dá na meia direita o passe com Rodrigo Fernandes, toca pra direita Lucas Braga, Coelho vai na bola, bateu, prensou, ele toma, ela bate na canela dele, dividir e vai pra fora direto, sorte pro Peixe, essa bola vai pra fora. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. Cultura Bandeirantes em Vargem Grande do Sul. Olha o Peixe, Julio Furt, entrada na grande área, ajeitou, bateu pro gol, fora! Ele carrega a bola com liberdade na entrada da grande área. Tia Jean Lucas fechando lá dentro da grande área. Mandou Furt longe do gol, Felipe. Tudo bem que ele é atacante, né? Mas o Julio Furt tinha 2 opções ali. Ele podia rolar a bola pro Jean Lucas, que abria pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo. Tava passando ali também outro jogador, que era o Jean Lucas e também o Nonato. Ele acabou tentando arriscar, mandou para fora, isolou, desperdiça uma grande chance, Julio Furque. Tudo bem que aqui, a gente vendo no ar-condicionado tranquilo, tava fácil. Mas o Jean Lucas estava livrinho, né, Preto? Era botar o Jean Lucas na cara do Bento na marca do pênalti. Na cara do gol, ele entraria, só daria um toque pro fundo da rede. Agora, como o Santos melhorou, eu falei, a bola começou a passar pelo meio e o Atlético voltou naquele sono danado. É um time que não tem muita compactação, um time que joga no risco, só que joga no risco sem muita qualidade defensiva. Então o Santos agora já melhorou no jogo e criou pelo menos 2 chegadas boas. Ricardo Capriotti comanda já o intervalo pela rede Bandeirantes de rádio. Vem trocando passes aqui na meia direita o Atlético. Na direita, a bola pro fundo, Vitor Bueno. Carrinho por baixo, toca essa bola para fora pela linha lateral. Toca à frente, vira esse passe para fora, Tomás Rincon. Em lateral, ataque do Atlético. 33, primeiro tempo, 0-0 o jogo. Rádio Comercial em Presidente Prudente. É a rede Bandeirantes de rádio. Bola aqui atrás com o Thiago, ele ajeita a casa e joga o capitão do Atlético. Todo o nosso time em campo nessa noite. Com o Alain Marcel nas imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Ana Carolina Galeano nas redes sociais. 33,5, primeiro tempo, inverte a jogada. O capitão Thiago Heleno lança a bola para a direita, vem puxando desse lado, Bertão Fernandinho, rola pro meio, Vitor Bueno tomou uma chegada firme na bola do Rincon, só na bola, Furt ganhou, dá para Soteldo, encarou o Kaká, Soteldo balançou para Furt na esquerda, cruzou para o Nonato, Thiago Heleno botou o pé e mandou para escanteio. O Peixe acha um escanteio, boa jogada na esquerda com Soteldo e Furt, Felipe. Uma recuperação de bola no campo de defesa, o Santos avançou com o Soteldo, colocou na condição para o Julio Furque fazer o cruzamento e buscar dentro da grande área o Jean Lucas. Veio muito bem na cobertura o Thiago Heleno, colocou para fora, escanteio para o Peixe que pressiona. 34 minutos do primeiro tempo, Messias, Joaquim, Dodô, Furt, todo mundo na grande área. O Santos segue atacando, precisa de pontos para não cair. 34,5 do primeiro tempo. Autorizada a cobrança. Jean Lucas levantou pro gol, desceu na segunda trave, passa por todo mundo, vai sem escanteio ao lateral. É lateral, é bola pro time. Eu achei que foi toque do Eric, a arbitragem está marcando, toque do jogador do Santos, é lateral, é bola para o Atlético, cobrado agora com quase 35 do primeiro tempo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Lateral que defesa, a bola para o Atlético jogar com o Coelho, sem muita pressa, na verdade, ele está procurando alguém. Enquanto isso, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos é o primeiro tempo. Placar da penúltima rodada do Campeonato Nacional. Furt fora da grande área para Soteldo. Belo giro na área, rolou. Nonato limpou para canhota, travou. Kaique Rocha. Nonato insiste na grande área ainda. Soteldo passa bem, Lucas Braga. Nonato toca de lado. Soteldo, pé esquerdo. Na meia-lua, bateu pro gol do canto. Fora! Ela passa à direita do gol do Bento e vai para fora. Confirmando Curitiba. 35,5 primeiro tempo, 0-0. Furacão e Santos, Enzo. Canhão com 32 minutos do primeiro tempo na Arena do Grêmio. Grêmio e Vasco da Gama seguem empatando sem gols, tudo igual, 0-0.
36, primeiro tempo, o Santos ataca, toma pressão e vai pra cima, Pretzel 0-0. O Atlético agora dá muito espaço e o Santos aproveita. Vai lá. Soteldo na meia direita, recebeu ao lado do Jean Lucas, dá pra ele, ajeitou, bateu pro gol, fora! Ela quica e passa isso aqui da trave direita. Soteldo, Jean Lucas, um canhão, ela passa perto demais. Pretzel, tá jogando o Santos, hein? Tá pressionando o Pretzel, cria outra grande chance. Melhorou muito, né? E a saída do Atlético tem sido bem lenta. Tem acontecido isso nos últimos jogos. E hoje o Atlético começou melhor. Vitor Bueno perdeu uma chance incrível e depois parou, achando que o jogo estava uma barbada. O Santos acertou a passagem de bola do meio-campo e arruma um contra-ataque, sempre 4 contra 3. Sempre 4 contra 3. Coelho pra área, a bola sobe de cabeça, rebate para fora que atrasa Joaquim. Ela vai para fora do outro lado em lateral na direita, ataque. É lateral para o Atlético cobrar. 37, primeiro tempo, com 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Para ser cobrado, arremesso lateral, vem Matson, vai colocar na grande área com as mãos, toma a grande distância, arremessa curtinho, ela bateu aí, rapaz, bateu na cadeira do Vitor Bueno, e a galera vai, bateu na cintura dele e vai para fora. Torcedor, o Pretzel, torcedor do Atlético agora, tá vaiando o time dele, bom pro peixe, Pretzel. É um time acomodado, é um time que não compete muito, joga muito com a bola no pé. E o Santos tá se dando bem agora. Nos últimos 10 minutos, o Santos chegou 2 vezes para fazer o gol. E não fez, talvez por uma precipitação do Furch e também do Jean Lucas de chutar do gol. E não passar pro companheiro melhor colocado. O Santos melhorou muito. Lucas Braga sai jogando e perde a bola para Eric, recupera a bola, toca do lado, vira o passe para Fernandinho, quase 38, primeiro tempo, volta a bola, Fernandinho para Eric, dá na meia esquerda, para Vitor Bueno, para Fernandinho por dentro, virou, tentou Vitor Roque, brigou na primeira bola, insiste, protege bem, recua Vitor Roque para Vitor Bueno, dele para Fernandinho, para a grande, ele escorrega, toca a defesa, Vitor Roque na sobra, domina a bola com os 2 pés, domina pela meia direita, escapa da jogada, vira abertura, fita para a meia direita, com Kaká na ponta para Fernandinho, tenta o passe no fundo, foi chegando o Vitor Bueno, perde a falta de arbitragem, não pega, Soteldo pro peixe, gira, toma um tranco do Fernandinho, falta do Fernandinho, na frente do assistente Thiago Diel, tá marcando ali uma falta na saída, Eric vai pra cima do árbitro, é falta marcada, é bola para o time do Santos agora. Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda. 38 minutos e meio do primeiro tempo. Tem gol, Enzo. Canhão mais um do América no Independência. Nossa. Renato Marques marca aos 38 minutos do primeiro tempo. Vai vencendo o Bahia pelo placar de 2-1, enquanto na Arena do Grêmio o Rodrigo Eli fez o gol, mas foi invalidado por impedimento. Segue tudo igual, 0-0. Ô, Pretzel, se o América vencer lá, o Santos pode escapar hoje. Pode escapar se ele não hoje, perder, né? Nesse momento o Cruzeiro está escapando, sem depender da última rodada. Nesse momento o Santos e Vasco estão indo para a última rodada, mas com muito benefício. O Vasco um pouquinho pior, porque o Vasco só está 1 ponto à frente do Bahia, está ficando 2 agora. Então esse resultado é desastroso. O Bahia péssimo, quase que rebaixa o Bahia. Fica muito difícil a situação, porque Santos e Vasco só vão depender de si na última rodada. Dodô pro peixe, para a grande área, Kaká de cabeça, tira a bola, vai na ponta, Matson para trás, Jean Lucas para tomar do Fernandinho, insistiu, recuou, do ladinho, volta a bola com o Nonato, meia esquerda, dá no fundo o passe, Soteldo, domina, limpou, sai da área, costurou, veio de frente, bateu atrás, toca no Vitor Bueno, rebote do peixe, para Messias, de longe, eles ali manda no meio da galera, só para fazer uma conta rápida, matemática nunca foi meu forte, aliás que matéria que foi meu forte, né? O Santos pode escapar hoje mesmo. Sim. O Bahia tá caindo hoje. Se o Santos ganhar o jogo do Atlético, o Santos escapa hoje. Ganhando do Atlético e com a derrota do Bahia, o Santos escapa hoje. Até com o empate do Bahia, o Santos escapa hoje, que o Santos iria a 46, o Bahia empatando só iria a 42. Então tá tudo bem pro Santos até agora. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos é o primeiro tempo. Placar do Brasileirão, 37ª rodada em Curitiba. Atlético e Santos empatam em 0-0, Benzo Ortega. Canhão também com 40 minutos do primeiro tempo. Bragantino e Curitiba vão empatando por 0-0 no estádio Nabia Bichedi.
41, primeiro tempo, Ricardo Capriotti já vem no intervalo pela Rede Bandeirantes de Rádio, é claro, já atualizando todo o panorama. A cada gol, a cada minuto, a coisa vai sendo mexida na classificação. 41, olha o Peixe, ataca com Dodô, parte no ataque, do ladinho recua a jogada, Jean Lucas, dá Soteldo na meia, a Jean Lucas por dentro, toca na bola, Thiago Heleno, vem Vitor Bueno, dá meia no Vitor Roque, tentando a finta, caiu, falta marcada no meio, tem o primeiro cartão do jogo, Felipe Melo. Cartão para o capitão Tomás Rincon. Ele acabou derrubando o jogador do Atlético Paranaense, o Vitor Roque, ainda no campo de defesa. O Vitor Roque tentava escapar em um contra-ataque. Falta, parou a jogada e cartão para ele. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sonzão Bandeirantes para você. Liga Arena com Beto Rebeck na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som. Os sons do estádio para você. 42, de longe a bola recuada pelo zagueiro, pelo lateral Coelho. Lateral barra atacante, né? Volta a bola para Bento, fora da grande área. Toca Bento na esquerda para o próprio Coelho. Toca à frente a bola, vai tentar pegar com o Christian. Domina, muito mal na marcação. Volta e manda a bola para fora aqui atrás. Rodrigo Fernandes. É lateral, é bola para o Peixe. Ela bateu desviada no pé do Coelho, bateu sim. É lateral, o Peixe é quem vai cobrar. Motorista parceiro, você já sabe. Ligado na Bandeirantes, você fica sabendo de tudo. A maior rede de rádios do Brasil. Sempre com todas as informações. A prestação de serviço, tudo para você. Sobe de cabeça na marcação, Coelho para tomar a frente o passe, levanta a cabeça, recuando jogada, vem Julio Furt, lança no meio para Jean Lucas, abre a passada com Dodô na esquerda, de volta o passe no fundo, Jean Lucas, ele corre, não evita que a bola saia, ela vai para fora direto em lateral, remesso defesa para o Atlético jogar. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Rádio Assunção em Fortaleza, o Brasil inteiro tá ligado na Rede Bandeirantes de Rádio. Trocam passes, zagueiros do Atlético, Thiago Heleno, Kaique Rocha, dá para Coelho, dá no meio Fernandinho, Carrinho disputa ele bola sem falta, domina a bola, volta com o Peixe para Rodrigo Fernandes, na meia direita Rodrigo Fernandes, já sai da marcação do Christian, linha de fundo, na direita com o Lucas Braga, ele fecha marcado, levantou para a grande área, mal demais, enfiou o pé tocando para fora do gol, longe demais, ele tá reclamando de escanteio, que cara de pau do Lucas Braga, hein? Ele bateu mal na bola e ficou pedindo escanteio. Cara de pau ele, hein, Felipe? É muito cara de pau, porque na verdade ele não cruzou, não. Ele mandou direto para a torcida organizada do Atlético Paranaense, onde tem aquele caveirão. Muito mal o Lucas Braga, errou o cruzamento e aí fez a cara de pau ali, falando não. Tocou no adversário e não tocou. Para a direita, a bola, Vitor Roque na área, caiu pedindo pênalti. João Paulo pegou. Diz que foi normal a disputa, Rafael Rodrigo Klein. Cai Vitor Roque. Ele vai na bola com o Joaquim. O árbitro vem com um cartão pro Vitor Roque, hein? Ele vai dar simulação do Vitor Roque, Felipe. Na minha opinião, o Vitor Roque jogou o corpo no Joaquim esperando o contato do jogador santista dentro da grande área. E o Joaquim, em todo momento, levantou o braço. Felipe, eu não sei se ele deu falta fora da área e deu cartão pro Joaquim. Eu confesso que ele se embaralhou na sinalização. Ele deu uma falta fora da área. Exatamente, foi isso. Ele não deu pênalti, deu fora da área. Ele chegou tudo esquisito no meio daquele bololô. Ele errou duas vezes. Não foi falta, nada, né? Não foi falta. E o amarelo era desnecessário para o Vitor Roque também. Não foi simulação. O Vitor Roque, ele se desequilibra e cai. Não simulou nada. E ele deu falta a favor do Atlético. Errou duas vezes. Joaquim pendurado fora do jogo contra o Bragantino na última rodada. O Rafael Rodrigo Klein, ele corre em direção à confusão com o Vitor Roque caído, com o Joaquim perto ali com o João Paulo. Ele cai já sai com o cartão na mão e aí você não consegue definir se é a simulação do Vitor Roque. Só que ele dá uma falta que não acontece. E tem que ver também algo que o VAR pode analisar, se é uma situação clara, manifesta de gol, se o Joaquim, ao fazer a falta, não atrapalha o Vitor Roque, que pararia ou não na cara do João Paulo. Tem mais isso. Isso ia agravar ainda mais o erro, Tinha o Messias no atalho ali, já em cima do Vitor Roque. Na realidade, mesmo que ele não desse a falta, não houve simulação. O Vitor Roque se desequilibra, foi um lance normal de jogo. Era deixar seguir. Exato, errou demais agora meu conterrâneo Rafael Klein, que é bom árbitro, viu? Fez um bom campeonato brasileiro até agora, errou demais agora. 45 minutos e meio. É falta marcada na entrada da grande área. Mais 5. Vamos a 50 minutos.
De frente para a bola, Vitor Bueno. Soteldo agachado atrás da barreira. Tão útil quanto buzina em avião. Vitor Bueno, é a falta perigosa, autorizado, levantou pro gol, Kaká cabeceou, João Paulo espalmou pra frente, Messias, rebate, tira da grande área a bola, Jean Lucas tira muito mal, volta Vitor Bueno, já recua, toca Fernandinho, volta a bola pra Christian, toca mais atrás da jogada, vira a bola pra Thiago Heleno, 46, vai a 50 o primeiro tempo, aí vem Ricardo Capriotti na Bandeirantes, recuada a jogada, volta na esquerda com Fernandinho, pro time do Atlético, torcedor do Furacão volta a se animar, tava tímido, até vai o seu time, bola invertida pra ponta, toca no peito, Vitor Bueno, tenta Matson, vai no fundo, Dodô de cabeça, manda essa bola pra fora pela linha lateral, Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, tá com um site novo, www.estrelabet.com. Para fazer a cobrança, Matson arremessa curto, Vitor Bueno, volta para Matson, recua, mais atrás com o Kaká, Bento pede, dá um balão, Kaká, levanta a bola para a direita, para Vitor Bueno, ela ganha força e vai para fora, chegou até bater no bandeira, toca no pé ali do Thiago Dial, assistente 2 e vai para fora, 47, em 3 minutos acaba o primeiro tempo, Alexandre Pretzel com 0-0, Furacão e Santos em Curitiba, Pretzel. Primeiro tempo de 2 momentos do Santos, até os 25 o Atlético mandou no jogo, Vitor Bueno entrou cara a cara com o João Paulo na entrada da área, bateu mal, perdeu o gol, perdeu a melhor chance do Atlético. Depois, quando o Santos ajustou o meio de campo e a bola começou a passar mais pelo meio, o Santos parou de fazer ligação direta, o time cresceu muito e teve 2 chances claras com o Júlio Furch e também com o Soteldo. Então o Santos poderia ter aberto o placar. O Atlético chegou agora numa bola aérea, que vale também, não tem nenhum problema. Mas o jogo é parelho, esse empate é correto agora, só que 1-1 acho que seria mais correto. Rincon domina a jogada com Dodô, levanta para frente, a bola passa debaixo do pé dele. Thiago ele não ajeita, joga aqui atrás tranquilo com a defesa do Atlético Paranaense. Quase 48, primeiro tempo 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem o toque dos 48, chegando com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica. 48... mais 2, acaba o primeiro tempo. Vitor Bueno busca a bola, marcado por 2, já escapa de Nonato, toca na meia direita, volta a bola com o zagueiro Kaká, tem liberdade, passa pela meia direita no fundo, Matson recebe a bola de primeira por dentro, Eric tentou driblar, volta na ponta, gira e toca para fora essa bola, Dodô, lateral, bola, ataque é pro time do Atlético e vem pra cobrança Matson para colocar a bola dentro da grande área. 48-30, Matson ameaçou colocar lá dentro, não tem ninguém na verdade da grande área. Agora os caras se tocaram, vão lá pra dentro. 48 minutos e meio para terminar o primeiro tempo. Matson para cobrança, autorizado na grande área, a bola, toque no meio de cabeça, rebate atrás, Joaquim, vem na bola, Fernandinho, limpou, Soteldo chegou nele, depois o pé por baixo, falta de Soteldo em Fernandinho, é na meia direita, daí atacava e o chute pro gol, Felipe Melo. Uma falta perigosa, agora o Fernandinho foi ligeiro para chegar na frente do Soteldo, que colocou o pé e derrubou o jogador da equipe adversária. Falta para o Atlético Paranaense, frontal, perigosíssima para o Furacão. Falta clara, os jogadores reservas e o Claudio Miro, que é o auxiliar do Marcelo, estão reclamando do quarto árbitro, mas foi falta claríssima, 6 faltas para cada time, 12 no total, Canhão. 49 minutos do primeiro tempo, última chance do jogo é essa falta. Passa o Chantilly na grande área, o árbitro do jogo, Rafael Rodrigo Klein. Murifica 1 metrinho para dentro da grande área. Tem 4 jogadores, desta vez não tem nenhum buzina de avião ali atrás da barreira não. Vitor Bueno se prepara para a cobrança, e daí de frente é tentar o chute pro gol. 49 minutos e meio, segundos finais do primeiro tempo, Santos bravamente segurando esse 0-0. Vitor Bueno toma grande distância, João Paulo encostado na trave esquerda, reposiciona a barreira, com quase 50 minutos do primeiro tempo, é o último lance do primeiro tempo. Vitor Bueno, falta para o Atlético na meia direita, 4 passos para trás, aí vem ele, 50 minutos do primeiro tempo, Vitor Bueno, pé direito, bateu no canto, é gol! Gol! É do Atlético! Vitor Bueno, canhão, ela passa por baixo do João Paulo. João Paulo que pega
quase todas, falhou, ela passa por baixo do seu braço, 50 minutos do segundo tempo, último lance da primeira parte do jogo na Liga Arena, é gol do Atlético Paranaense, Vitor Bueno, no canto do João Paulo, passa por baixo dele e entra, 1 pro Atlético, Santos 0, João Paulo não tem jeito, tá feito, 1-0 Atlético Paranaense, na cobrança de falta de Vitor Bueno, com João Paulo falhando, Felipe Melo. É quase raro, Canhão, gol de falta no futebol brasileiro, não que esse foi um golaço, Vitor Bueno bateu no canto em que o goleiro João Paulo estava, a barreira estava do outro lado e ele bateu no canto do João Paulo, e não foi um chute muito forte, foi no cantinho, mas João Paulo vacilou, não conseguiram alcançar João Paulo no canto do goleiro para fazer o gol do Furacão. Vitor Bueno, 5º gol dele com a camisa do Atlético Paranaense neste Campeonato Brasileiro. Termina o primeiro tempo na Liga Arena. No último lance do jogo, Vitor Bueno cobrando falta. Atlético Santos 0. Intervalo na Rede Bandeirantes de Rádio. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Rogério Assis, você volta já já. Mas que coisa, hein? Mas no último lance do primeiro tempo, Santos. Ô, João Paulo, mas foi em cima de você, João Paulo. Você que raramente falha. Que isso, agora vai ter que buscar, não é? Vai ter que buscar o resultado aí, o time do Santos no segundo tempo, mas Felipe Melo, vamos lá, os times estão deixando o campo de jogo aí e no finalzinho, no último lance do primeiro tempo, o Furacão faz 1-0, Felipe. Exatamente, Capri, o João Paulo sai ali, deixa o gramado da Liga Arena cabisbaixo, porque sabe que realmente foi uma falha, uma grande falha do goleiro santista, que salvou o Peixe em vários jogos da temporada, né? Um dos protagonistas do Santos nessa recuperação e luta contra o rebaixamento, mas nessa falta que não foi uma falta muito forte do Vitor Bueno, ele cobrou no canto do goleiro, no canto em que o João Paulo estava vendo, não tinha ninguém na frente do João Paulo, e ele acabou vacilando ali, deixando a bola passar. 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense contra o Santos. O técnico Marcelo Fernandes tem no banco de reservas o artilheiro do Santos na temporada, Marcos Leonardo, que tem 21 gols da temporada e 13 neste Campeonato Brasileiro, é uma das opções para o segundo tempo, se quiser alterar, mudar em busca de um resultado positivo jogando fora de casa. Capri. Valeu, você volta já já, Felipe, daqui a pouquinho tem mais com o Felipe Melo no segundo tempo. Agora é hora de opinião, vamos ouvir aqui Alexandre Pretzel, a análise do jogo. Pretzel, você falava aí no finalzinho que o Santos tinha melhorado, tinha criado algumas oportunidades, mas aí vem o gol do Furacão, o gol na falha do João Paulo, e o segundo tempo, certamente, tudo vai mudar, o planejamento do Marcelo vai por água abaixo. Agora vai ter que ir pra cima, não é, Pretzel? Como é que foi esse primeiro tempo? Explica pra gente aí com esse gol no finalzinho. Um abraço, meu caro Ricardo Capriotti. Acho que o Santos... Eu não gostei da escalação inicial do Santos, e isso ficou comprovado com o que aconteceu dentro de campo, porque os primeiros 20 minutos, 25, foram do Atlético. E o Atlético dominava o meio de campo com o Fernandinho e com o Eric, a bola passando bastante pelo Vitor Bueno. O Júlio Furch, a bola ele não conseguia segurar, o Soteldo praticamente não entrou no jogo, e o meio de campo do Santos, eu até brinquei, ficava olhando para cima, porque a bola ela ficava do campo de defesa do Santos para o campo de ataque, só ligação direta, e aí a bola batia e voltava, e o Atlético dominando o jogo. Criou uma chance com o Vitor Bueno numa tabela, onde o Eric cai pelo lado esquerdo, dá para o Christian, e o Christian joga no meio, o Vitor Bueno entra sozinho. Não tinha ninguém do Santos marcando. Os dois volantes muito adiantados, errando o posicionamento. E o Vitor Bueno sozinho na frente do João Paulo, chuta por cima. Ali o Santos parece que acordou no jogo. Porque aí daí começou a melhorar a marcação no meio. E a bola começou a passar pelo Fernandes, pelo Nonato, pelo Rincon. Até pelo João Lucas, que chegou como uma grande contratação. A gente gosta muito dele, né? Ele é bom jogador, mas não está jogando nada nas últimas partidas do João Lucas. E hoje ele até arriscou uma bola quando o Santos melhorou. Ele poderia ter feito o gol se o Júlio Furch desse uma bola para ele, ao invés de ser fominha e chutar no gol. Quer dizer, o Santos depois dos 25 ajustou essa bola do meio. O Atlético entrou naquele modo indolente do Atlético nos últimos jogos, que a gente costuma dizer, né? É um time bom, mas um time sem alma, um time que só joga com a bola no pé. O Atlético parou de competir, parou de marcar direito o meio de campo do Santos, e aí o Santos chegou em bloco pelo menos 3 vezes para fazer o gol e não fez. Desperdiçou.
2 por fomeadas, como a gente chamava na nossa adolescência, Capriotti. Os caras foram fominhas, o Furch e também o Jean Lucas, e uma outra do Soteldo que chutou fraco, pegou mal na bola, mas ele tinha a opção de bater no gol, bateu, mas acabou pegando muito mal. E aí o Santos entrou no jogo, o Santos melhorou. Só que essa melhorada do Santos não foi suficiente para o Santos largar na frente, o Atlético continuou chegando em cima, e aí aumentou um pouquinho com as vaias da torcida, que pegou... A torcida pegou muito do pé dos jogadores a partir dos 30, 35. Aí o Atlético voltou a entrar no jogo, voltou a ficar mais concentrado. E na bola aérea quase abriu o placar num cabeceio do Christian, que o João Paulo defendeu. Aliás, essa defesa do João Paulo também, ele pegou a bola, ele, ao invés de segurar, né, ele deu uma manchete para cima, causando uma confusão dentro da área. E depois, nessa falta, aos 50 minutos nos acréscimos, o Vitor Bueno bate no canto do João Paulo. A bola nem foi tão forte assim. E o João Paulo aceita, passando por baixo do braço dele, um frangaço num momento delicado. Então, assim, ó, eu não gostei da escalação, mas o Santos teve chance de abrir o placar. Muito mais pela indolência do Atlético. É um time que não compete, é um time que já está praticamente de férias e não gosta do treinador. Os jogadores não gostam do Wesley Carvalho, do que realmente pela qualidade do Santos. Agora, o volta dessa maneira ou muda, por exemplo? Eu estou vendo o banco aqui. Pode voltar com o Lucas Lima e com o Marcos Leonardo. Ou até mesmo com o Mendonça, de repente. Porque o Furch não está jogando mal. O substituto do Marcos Leonardo é o Furch, que não está jogando mal. Então daqui a pouco tira o Fernandes ou até tira o Rincon, que já tem o amarelo, apesar da qualidade do Rincon, e coloca um atacante e vai para cima do Atlético. Porque no momento, o que está acontecendo? O Vasco está empatando com o Grêmio. O Vasco está ficando à frente do Santos pelo saldo de gol. O saldo do Santos é horrível. E o Bahia que está salvando o Santos. O Bahia está conseguindo perder para os reservas do América e está ficando com 41. Então, se o Santos fizer um golzinho combinado com o resultado do Bahia, o Santos escapa hoje. O Santos escapa hoje com 44. Fica muito difícil para o Bahia se o Bahia perder para o América. O Bahia vai ter que ganhar do Galo na última rodada. E o Santos vai jogar por 1 ponto contra o Fortaleza. Claro que tem todo o segundo tempo, as coisas podem mudar. No momento, o cenário do Santos é esse. Está sendo salvo pela derrota do Bahia para o América, porque o time não está jogando bem e o Atlético largou na frente. Ainda tem muita coisa pela frente, mas eu voltaria com pelo menos um atacante no lugar de um volante para o segundo tempo. Capri. Valeu, Pretzel, maravilha. A gente fala mais disso aí, dessa projeção do segundo tempo daqui a pouquinho. Já já o Enzo Ortega vai atualizar o placar desse domingo, que é muito importante, tanto na briga pelo título quanto do rebaixamento. Tudo isso na sequência do intervalo inteligente Bandeirantes às 7h28, que volta já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite.
Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 49 minutos e meio, segundos finais do primeiro tempo. Santos bravamente segurando esse 0-0. Vitor Bueno toma grande distância. João Paulo encostado na trave esquerda, reposiciona a barreira com quase 50 minutos do primeiro tempo. É o último lance do primeiro tempo. Vitor Bueno, falta para o Atlético na meia direita. 4 passos para trás. Aí vem ele. 50 minutos do primeiro tempo. Vitor Bueno, pé direito, bateu no canto, é gol! Gol! É do Atlético! Vitor Bueno, canhão, ela passa por baixo do João Paulo. João Paulo que pega quase todas, falhou, ela passa por baixo do seu braço. 50 minutos do segundo tempo, último lance da primeira parte do jogo na Liga Arena, é gol do Atlético Paranaense. Vitor Bueno Tá aí o Rogério Assis, o gol que vai garantindo a vitória do Furacão Atlético Paranaense sobre o Santos na Liga Arena. Já tem todo o segundo tempo, mas agora eu quero saber do Enzo Ortega os outros jogos encerrados, jogos em andamento e a situação nesse momento, a tabela de classificação em cima e embaixo do Brasileirão. Vamos lá, Enzo. Vamos lá, Capri, mais cedo encerrado no Maracanã, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2-1 e no Allianz Parque, Palmeiras venceu o Fluminense por 1-0. Jogos que começaram às 6h30 junto com Atlético Paranaense e Santos, retornando agora. Fortaleza vencendo o Goiás na Arena Castelão por 1-0. Bragantino e Coritiba 0-0 no Nabi Abichedi. E o América Mineiro vai vencendo o Bahia na Independência. Ainda tem Botafogo e Cruzeiro que também estão empatando sem gols e Grêmio também empatando Grêmio e Vasco também empatando por 0-0. Parte de cima da tabela no momento está com o Palmeiras líder com 69
69 pontos, Atlético Mineiro e Flamengo com 66, Botafogo com 64, esse é o G4, Grêmio e Bragantino, Grêmio com 63 pontos e Bragantino com 60, fechando o G6. Parte de baixo da tabela, 14º Cruzeiro com 46, 15º Vasco da Gama também com 43, igual o Santos, que está em 16º. O Bahia, no momento, perdendo para o América Mineiro, está em 17º, primeiro da zona de rebaixamento com 41, e já rebaixado o Goiás com 35, Coritiba com 31, América Mineiro com 24, Capri. Muito bem, tá aí o Enzo Ortega que vai seguir de olho aí em toda essa movimentação, jogos importantes desse domingo. O Pretzel, se o Santos virar esse jogo e o Bahia confirmar essa derrota, o Santos já estará matematicamente livre. Exato. Já estará matematicamente livre da ameaça de rebaixamento. Santos e Corinthians também, né? Bem da verdade. Já estarão livres, aí o Cruzeiro da mesma maneira. Vou mais além, viu, Capri? Se o Santos empatar o jogo hoje e o Bahia perder, aí eu acho que o Santos também vai escapar. Não hoje, mas vai escapar na última rodada, porque o Bahia vai receber o Galo. E o Galo é muito mais forte que o Bahia hoje, né? O Bahia tinha que ter ganhado o América hoje, para chegar vivo na última rodada. Então o Santos joga por um empate hoje, dependendo do tropeço do Bahia. Vamos ver se dá tudo certo, mas tem que melhorar o time. É isso aí, melhorar bastante aí pro segundo tempo. Você mudaria quem aí, Pretzel? Eu colocaria um atacante, Mendonça ou Silveira, ou até mesmo o Marcos Leonardo, e tiraria o Rincon ou o Fernandes. Muito bem, vão mexer os times aí, vai mudar aí, ô Felipe? Não, Capri, sem mudanças para essa segunda etapa. Então vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Capri. Tá um canarinho, hein, Canhão? Tá um canarinho, tá gorjeando. Calma. Vamos lá, os 45 minutos finais é com você. Solta a voz e vem, Rogério Assis. Vem, Canhão! Rolando o segundo tempo em Curitiba. Rogério Assis. Eu e você, ligados pela mesma emoção. Ó, o Atlético na área, a bola. Matson atrás, batendo o joelho do Dodô. Deixa eu acabar a frase. Eu e você ligados pela mesma emoção na Bandeirantes. Atlético ataca de novo. Opa! Caiu na ponta Lucas Braga. Enzo Ortega tem mais um gol. E esse gol tem muito a ver com o jogo de Curitiba, em Enzo. Mais um gol na Independência, Canhão. Renato Marques faz mais um para o América Mineiro, vai vencendo o Bahia por 3-1. Lembrando, o Santos precisa ganhar do Atlético. Em permanecendo o América vencendo o Bahia, o Santos precisa ganhar. O empate não serve. Não, o empate aí já é maravilhoso. Mas não leva para a última rodada ainda, mas já é maravilhoso. Ganhando do Atlético e o América vencendo o Bahia, aí o Santos hoje se salva. Por enquanto, metade do caminho, quem está fazendo para o Santos é o América Mineiro, Pretzel. Não, sem dúvida. E se o Santos empatar, combinado com a derrota do Bahia, o Santos joga pelo empate contra o Fortaleza. E o Bahia vai ter que jogar com o Galo em Salvador. Então a situação do Bahia é dramática. Eu e o Felipe Melo, a gente estava vendo aqui, aquela bronca do Rogério Ceni no time inteiro, depois da derrota para o São Paulo, eu não sei se tem alguma relação, viu? Mas você chegar para um jogo desse contra o time reserva do América rebaixado e perder, tá tomando 3-1. Ah, não. Aí realmente a queda consumada. Cobrada a falta, Atlético para a grande área, a bola para Vitor Roque, evita que ela saia, Messias põe o pé. De bico toca para fora pela linha lateral, em arremesso, ataque do Atlético. 2 minutos do segundo tempo. O América vencendo o Bahia. Salvador vai dando América. Jogo em Curitiba, por enquanto o Santos está perdendo. Santos, portanto, hoje se salva se ganhar o jogo, desde que o América se mantenha na frente do Bahia. Bola para a esquerda, Vitor Bueno tentou ajeitar para trás, a bola bateu no seu próprio pé e foi para fora. Times que não voltaram com mexidas para o segundo tempo, hein, Alexandre Pretzel? Em especial o Santos, que está perdendo o jogo, Pretzel. Eu teria mexido, mas o Marcelo deve estar gostando. Será que ele gostou? Tem certos treinadores que a gente acha estranho, né? As posturas na área técnica. Mas o Santos não fez um jogo ruim, mas também não fez um jogo bom. Foi no máximo uma atuação regular para ruim. Jean Lucas na jogada, volta, Vitor Bueno coloca o pé, aliás, coloca a mão na bola, o pé primeiro, depois ela bate na própria mão dele. É falta marcada. 2 minutos e meio de jogo, 2,5 do segundo tempo. 1-0 o Atlético Paranaense em cima do Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Sai jogando o Peixe, Messias no meio, jogada para Furt. Sobe Thiago Heleno, domina, Julio Furt. Vem Thiago Heleno, prendeu a jogada, Furt. Já recua, toca ao lado, inverte a jogada, Rodrigo Fernandes. Dá na meia esquerda, Jean Lucas, limpou para bater pro gol. Bento encaixou. Canhão, o Bento não espalmou não. A maioria das vezes o goleiro bota para fora. Bento encaixou. Tem gol, Enzo? Canhão, o primeiro gol do confronto na Arena do Grêmio. Luiz Soares, em sua despedida de Porto Alegre, abre o placar de fora da área contra o Vasco. Segue 1-0 na Arena do Grêmio. Aí a situação do Vasco também. Isso, o Vasco é com 42 e 11 vitórias. O Bahia ainda tem chance. Última rodada, o Vasco recebe o Bragantino em São Januário e o Bahia pega o Galo em Salvador. Então nesse momento o Vasco está dando força pro Bahia ainda. Madson na direita para a área, a bola tentou, bateu na barriga do Messias. Tira a defesa, pediram pênalti, o árbitro estava ao lado. Segue a jogada, vem Furt no meio, sobe na bola e acerta a Kaká. Furt sobe todo, estabanadão aí e acerta a cabeça do zagueiro Kaká, que tá no chão, Felipe. O Furt está com a mão no cotovelo e o Kaká a mão na cara. Deu para ver ali que os dois subiram ali na dividida por cima e o cotovelo acabou atingindo o jogador da equipe do Atlético Paranaense. Um toque que para mim foi involuntário ali, não teve a intenção Julio Furque. Nesse momento o jogador Kaká pedindo atendimento médico, o Julio Furque na disputa de bola com o jogador do Atlético Paranaense. 4 minutos e meio do segundo tempo em Curitiba, Liga Arena, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Santos 0. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entram em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Michel Lopes na mesa de som com Beto Rebeck na central técnica marcando. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos do segundo tempo. Na Liga Arena em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Santos 0. Enzo Ortega. Canhão, com 2 minutos do segundo tempo, Botafogo e Cruzeiro seguem empatando sem gols, 0-0 no estádio Newton Santos. Só lembrando, o Vasco agora está livrando o Santos, ou seja, ele está ali no caminho entre a zona do rebaixamento. Perdendo o jogo pro Grêmio. É isso. O Bahia tem 41, o Vasco 42, o Santos 43. O saldo do Santos é o pior dos três. É o pior dos três. Então o Bahia perdendo agora, o Bahia tem ganhado o Galo e é 44. Certo? E aí, mas só que Vasco e Santos vão jogar por eles. Uma vitória simples de cada um. O Vasco recebe o Bragantino e o Santos recebe o Fortaleza. 6 minutos é o segundo tempo, 1-0 o Atlético vencendo o jogo. Peixe ataca a bola para a meia direita. Nonato que empreende a jogada, ele volta recuando. Toca do lado do passe, vira para Messias. Messias por dentro. Toca a bola para Rodrigo Fernandes, marca Fernandinho. Toca Fernandes para Dodô. Mato em cima, faz o giro, sai jogando. Dodô recua, dá Joaquim. Volta a bola, Jean Lucas. Toca no meio, Rodrigo Fernandes. Volta para Jean Lucas para a meia direita. Outra vez para Soteldo, escapa o baixinho. Em cima de 2, dá na esquerda. Dodô no fundo, cortou pro pé direito, levantou na área, bola Bento no alto, subiu, soltou, vem Jean Lucas, disputamento, o gol tá vazio, toca pra fora com o Índio. Tá marcando falta no Bento, a disputa de bola do Jean Lucas com o goleiro Bento, me pareceu uma disputa limpa, clara. O Christian vai lá e dá uma bronca no Jean Lucas, dizendo levanta, não foi nada. O Bento quase entrega o empate para o Santos. Felipe. A bola estava na mão do Bento, ele acabou trombando com o jogador do Atlético Paranaense e aí na sequência o Jean Lucas dividiu com ele, acabou atingindo o braço do goleiro Bento numa dividida, ele tentou abafar o chute do João Lucas, chegou na frente e acabou sofrendo a falta. 7 minutos é o segundo tempo, 1-0 o Atlético ganhando em casa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você na rede Bandeirantes de rádio com Rádio Folha de Boa Vista. 7 minutos e meio do segundo tempo. São 19h45, marcando o quinto sinal Bandeirantes, horário de Brasília. Você com a gente na rede Bandeirantes de rádio. Placar de 1-0 o Atlético Paranaense. Quase 8 minutos do segundo tempo. Bola para a ponta, disputa a jogada. Opa! Pegaram Nonato do outro lado. Jogadores do Santos vão lá para cima do árbitro reclamando, querendo o cartão.
O árbitro marca a falta e não dá o cartão, Felipe. Só falta, marcou falta em cima do Nonato pelo lado direito. Foi derrubado o jogador da equipe santista e o Santos pode ter mudança daqui a pouco. Marcos Leonardo no aquecimento, jogadores também no aquecimento. O técnico Marcelo Fernandes não mudou na volta do segundo tempo, mas todos os jogadores ali já na fase de aquecimento para entrar na segunda etapa. Tem algo importante, já deve ter chegado ao Santos que o Bahia tá tomando 3-1. Então é o seguinte, um empate é fundamental, tem que ir para cima, cara. Perder agora por 2-3, o saldo já é o pior do campeonato. Então não adianta nada, tem que ir pra cima. O empate é um grande resultado. Soteldo cobra a falta pro Santos em Curitiba. Peixe atrás do empate. Na bola, levantou pro gol. Vem Joaquim de cabeça, desviado, escanteio. Joaquim tentou. Último desvio do jogador do Atlético, escanteio Santos, Felipe. Desviou por último no Thiago Heleno. Joaquim de cabeça disputou no alto com o Thiago Heleno dentro da grande área. A bola bateu no zagueirão da equipe do Atlético Paranaense. Foi pra fora. Tem escanteio, Peixe no segundo tempo pelo lado esquerdo. Jean Lucas da bola. Jean Lucas bate o escanteio para o Santos, pé direito, lado esquerdo, são 9 minutos do segundo tempo em Curitiba. 1-0 Atlético, Peixe tentando um empate. Santos jogando para não cair para a segunda divisão. Autorizada a cobrança. Jean Lucas na primeira trave, Exílio Joaquim, tá na grande área a bola, Rincon tentou, bateu em Fernandinho, toca à frente, rebate a defesa. O meio toca para fora, a bola cai no meio campo. Goleiro João Paulo sai no meio do campo, toca na direita, quase que ele lança a bola para Vitor Bueno. João Paulo dá na direita a bola. Lucas Braga fecha aqui, dá Rincon. De volta o passe no meio. Lucas Braga vai na bola, foi tocado por baixo, é falta. Tocado por Christian, falta. O Santos aperta e vai pra cima, Felipe. Falta marcada. O Santos que estava trabalhando ali, o Lucas Braga, tentando entrar no campo de ataque, acabou sendo derrubado. O Santos tem pressa, cobra a falta. Cobrada a falta, Jean Lucas na área pra trás. Na área, Nonato já ajeitou pra Jean Lucas. Não pega, Bento defendeu. O toque é curto, quase Jean Lucas pega essa bola. Você viu o toque, Bandeirantes marcando. Michel Lopes, mesa de som, Beto Rebeck, central técnica conferindo então. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos é o segundo tempo. Penúltima rodada, Campeonato Brasileiro. Atlético 1, Santos 0 em Curitiba, Enzo Ortega. Canhão, o Bahia diminui no Independência com Ademir. América segue vencendo por 3-2, gol marcado aos 12 minutos do segundo tempo. Joaquim, lado esquerdo, Soteldo domina, parte à frente, encarou a primeira marcação, sai do Eric, Fernandinho vai em cima dele, falta e cartão pro Fernandinho. Fernandinho dá uma chegada naquelas, hein, Felipe? Chegou duro no Soteldo, que ele nem estava em direção ao gol, estava indo para trás e acabou sendo atropelado pelo Fernandinho. Uma falta no campo de ataque da equipe santista e cartão pro camisa número 5 do Furacão. 11 minutos é o segundo tempo. Olhando aqui para a tabela, o Cruzeiro está fora completamente agora. Tá. Com esses resultados, né? O Cruzeiro com esses resultados, ele só fica correndo risco na última rodada se o Bahia virar o jogo e o Vasco fizer um gol. Aí sim. É falta para o Santos na meia esquerda. 11 minutos e meio. Soteldo para fazer cobrança. 1-0 Atlético na grande área. A bola para Messias. Para trás a bola não chega a Messias na ponta para Rincon. Toca Kaique Rocha para fora direto para a linha lateral. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Legal que na quarta-feira o Cruzeiro recebe o Palmeiras. Com o Atlético também, o Atlético Mineiro querendo o título. Só isso, né? Ou seja, principal rival do Atlético vai encarar o Palmeiras. E aí? Se o Cruzeiro tiver salvo, esquece. Até porque o Palmeiras rebaixou o Cruzeiro em 2019. O Cruzeiro estava mal, é claro, mas o último jogo foi esse, lá no Mineirão. Lucas Braga na direita, Fute na área lançado. Passa por ele, a bola cai na esquerda. Matson vai no ombro, Jean Lucas vai na bola. Falta do Jean Lucas em cima do Matson. Tá marcando a arbitragem, parando o jogo e conferindo a falta. A opinião Bandeirantes para o jogo em Curitiba. 12 minutos e meio do segundo tempo. Alexandre parece ser 1-0 Atlético. O Santos está indo para cima, está melhor que o Atlético nesse momento, com posse de bola e mais em posição. Mas na bola mesmo, não está chamando muita atenção na parte técnica, viu? O Atlético, se o Atlético forçar um pouquinho, o Atlético pode causar de novo um incômodo ao time do Santos. No momento o Santos é melhor, mais por ter a bola, mais por marcar melhor do que o Atlético. Apenas por isso que não criou nada.
Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entram em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Com 13 de jogo, a bola aberta na esquerda, Fernandinho como se fosse um ponta. Dá no fundo esse passe para Vitor Bueno. Opa! Sem bola, Fernandinho caiu pedindo falta, nada de falta, ela vai para fora. Em tiro de meta, o Santos é quem vai cobrar. Difusor FM em Bituba, é futebol na Bandeirantes. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse instante, o Bahia tá caindo. Ainda não. Nesse instante o Bahia ainda está vivo porque o Vasco está perdendo e o Santos está perdendo também. Ah, é verdade, o Vasco está ajudando. Nesse momento o Bahia tem 41, Vasco 42, Santos 43. Os três jogam a última rodada nesse momento. Só que Vasco e Santos, com a derrota do Bahia, jogam por vitória simples na última rodada. 14 minutos do segundo tempo. Domina Coelho com o ataque do Furacão. Enfia o passe no meio, tenta a jogada. De bico, rasga Messias e manda no meio da galera. Lateral ataque do Atlético, lado esquerdo. Grupo Souza, Lima e Eficiência em segurança e serviços. 14 minutos do segundo tempo, 1-0 Atlético Paranaense. Lateral ataque do Furacão para fazer cobrança Coelho. Se mexe Vitor Bueno, bola para a ponta esquerda. Vai tentar Christian, cai sozinho, nada de falta. Levanta a frente essa bola, tira aqui atrás, toma na bola e levanta Rincon. Dá no meio para Furt, toca na ponta, Nonato. Opa! Falta do Thiago Heleno em cima do Nonato, Felipe. E cartão para ele, cartão amarelo para o Thiago Heleno, que acabou atrapalhando ali o contra-ataque da equipe santista com falta. Não pode fazer falta, pode até atrapalhar, mas com falta não dá. Cartão amarelo para o Thiago Heleno, que acabou derrubando por baixo Nonato, camisa número 7 da equipe santista. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Quase 15, segundo tempo, 1-0 Atlético vencendo o jogo. Veio o toque Bandeirantes para marcar, confirmando para você. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 15, segundo tempo. Placar da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na Liga Arena. Atlético, Santos 0. Enzo Ortega. Canhão, com 18 minutos do segundo tempo, Bragantino e Curitiba seguem empatando 0-0, sem gols lá no estádio na Bia Bichedi. Na esquerda, Jean Lucas, ataque do Santos, rola para trás na meia direita, para Fernandes, Rincon, para Jean Lucas na área, Kaique Rocha de cabeça, toca essa bola para fora da grande área, Matson corre, evita que ela sai em escanteio, toca na ponta direita, levanta forte de cabeça, rebate Joaquim, recuperação, volta para Eric, com o time do Atlético, dá no meio, que buraco, bola aberta para a direita, para correr Vitor Roque, de cabeça chegou Joaquim, mas está marcado o impedimento, acho que nem é do Vitor Roque nessa primeira bola aqui, mas a arbitragem marca atendendo o Bandeira. Alexandre Pretzel, são 16 segundo tempo. Pretzel, Curitiba 1, Atlético Santos 0. O Santos está avançando, mas de maneira desorganizada, dando muito espaço para o contra-ataque do Atlético. Por que não mexe o Marcelo Fernandes, cara? Eles têm que ter a noção do seguinte: um ponto em Curitiba é um baita resultado com essa derrota parcial do Bahia. Será que o Bahia empata ou vira contra o América? Não sei. O América está ganhando 3-2. O resultado é surpreendente. Mas por que o Marcelo não tem um pouquinho mais de ambição? Porque se depender de saldo, irmão, o saldo do Santos já é péssimo. É o pior de todos. Não vai melhorar. Então, força o jogo para tentar um pontinho. Se empatar é uma dádiva. O Tenda Atacado escalou as melhores estratégias para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Soteldo na jogada pela ponta, Kaique ganha na marcação, ajuda, ela bate em Soteldo e vai para fora. Último toque de Soteldo em lateral, essa bola vai para fora. É arremesso, o Atlético vai cobrar. 17 minutos do segundo tempo na Liga Arena. Em Curitiba, você ligado na Rede Bandeirantes de Rádio, você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, as imagens com Alain Marcel, nas redes sociais, Ana Carolina Galeano, é todo o time Bandeirantes trabalhando nesse domingão, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, quarta, todos os jogos às 9h30 da noite, destaque é claro para o jogo do Verdão, Ulisses Costa comandando em BH, Cruzeiro e Palmeiras, o Verdão a 3
3 pontos do título. Falta marcada em Soteldo, é pro Peixe. Nova chance para o empate, Felipe. Mais uma vez na bola parada, vai tentar fazer o cruzamento na grande área. Soteldo foi derrubado pelo jogador do Atlético Paranaense, o Coelho, que chegou fazendo a falta no baixinho Soteldo, e ele na bola para cobrar, mandar lá dentro do pagode, Canhão. 18 minutos é o segundo tempo, é falta, ataque Santos lá pela meia direita, Soteldo prepara a cobrança, só um jogador no muro. Para a grande área, bons zagueiros do Santos, os grandões Joaquim e Messias. Fute lá dentro, fica mais à esquerda. Soteldo na bola, autorizado, ensaiada, curtinha para de Lucas. E horrível a bola, tira Vitor Bueno, vai espirrar do meio. Sobrou com Vitor Roque, com Lucas Braga, limpou, partiu, tá na área, caiu na entrada da grande área, pedindo falta. Nada. Jean Lucas volta na marcação para tomar a frente com o Lucas Braga. Ela cai para João Paulo, perdeu o contra-ataque o Atlético em Felipe Melo. Perdeu com o Vitor Roque, que ficou na indefinição sobre o que ia fazer e não acelerou a jogada. Veio muito bem o Jean Lucas para atrapalhar o jogador do Atlético Paranaense. O Santos recupera a bola e vai para o ataque. E vem na meia direita com Dodô, que entrega a Nonato, que lança a bola para Jean Lucas na meia esquerda. Ele já sai do Fernandinho, levanta o passe na ponta direita, fecha bem aberto o Lucas Braga. 19 segundo tempo, dá na ponta jogada, tira Coelho para fora direto pela linha lateral. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. São 19 minutos, 19 de jogo no segundo tempo. É a lateral cobrada aqui na direita, vai dar uma bronca ali em cima do Coelho. O Rodrigo Klein, Rafael Rodrigo Klein, Coelho e Soteldo se estranham, Felipe Melo. Estão se estranhando ali, mas na verdade não pintou cartão não, só uma conversa mais ríspida ali entre o juiz e os dois jogadores. Cobrada a falta, Soteldo vai no meio, Eric bateu, é falta! Dá um sarrafo, Eric. Mais um. Os jogadores do Curitiba, eu não sei, eu tô sentindo uma vontade de não viajar para Cuiabá na última rodada, viu? Eu não duvido, porque o futebol deles é indolente. Agora, o Santos está dando muito espaço para o contra-ataque. Se o Vitor Roque estivesse inteiro, talvez ele tivesse feito o gol anterior no lance. Agora, a perseguição é o Soteldo, porque o Santos só tem uma jogada. Bola no Soteldo e ele parte para cima da marcação. Pelo menos ele está pendurando os adversários, pelo menos. Estava pendurado o Eric, Felipe? Não, mas o Fernandinho e o Thiago Heleno, que já tomaram cartão, estavam e não enfrentam na última rodada. Entrar em férias com 3 dias antes. 20 minutos do segundo tempo, é falta marcada, Soteldo se prepara, o Santos atrás do empate, dá na expectativa do gol, o torcedor do Peixe, Soteldo na área muito alta, Joaquim para atrasar a bola, Vitor Bueno, levanta o pé e tira, cai para Vitor Roque, tenta ganhar do Soteldo, Soteldo vai na bola, só chuta a bola, não, Soteldo chuta, opa, a torcida quer cartão. Você ouve a manifestação do torcedor do Atlético Paranaense. A arbitragem apenas marca a falta em Vitor Roque. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 21, segundo tempo. 37ª penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético 1, Santos 0, Enzo Ortega. Canhão, com 18 minutos do segundo tempo, o Grêmio segue vencendo o Vasco da Gama por 1-0 no momento que o Grêmio, com essa vitória, vai tirando o Botafogo do G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco fica na 16ª colocação com 42 pontos, Canhão. Para a jogada na esquerda, essa bola, Coelho na finta, opa! Tomou o tranco por trás, é falta em Coelho, Felipe. Marcada a falta pelo lado esquerdo, foi ali tentando invadir a área, e o Lucas Braga acabou derrubando o jogador da equipe adversária. Foi antes de entrar na grande área, mas uma falta perigosa pelo lado esquerdo. Vai pintar o cruzamento do Furacão para dentro da área, Canhão. Difusora Fernandópolis, grande abraço para grande Fernandópolis, na maior rede de rádios do Brasil. Quase 22 minutos do segundo tempo, é falta marcada. O Atlético manda para a grande área os zagueiros. Kaique lá dentro com Kaká, com Thiago Heleno. Bate a falta, Vitor Bueno. Pé direito, lado esquerdo. Autorizado pro gol, Thiago Heleno cabeceou. João Paulo defendeu. Uma casquinha na caraca do Thiago Heleno. João Paulo pega, Felipe. Estava bem posicionado o jogador da equipe santista, o João Paulo, para fazer a defesa na cabeçada do Thiago Heleno. Daqui a pouco o Santos muda. Vem Mendonça. Mendonça já conversando ali com o técnico Marcelo Fernandes. Dá para tirar um volante, Fernandes ou Rincon. Ou até o Nonato também não tá jogando nada.
22 minutos e meio do segundo tempo em Curitiba, 1-0, Atlético está vencendo. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar, www.estrelabet.com. 8 da noite em ponto, marcando o quinto sinal Bandeirantes. Domina na direita o Santos com o Nonato. Tenta a meia-lua e dá lindo drible. Sai do Thiago Heleno, vai na linha de fundo. Não é muito a dele, agora já ficou um pouco mais complicado. Soteldo encostou, ele carregou. Dá para Soteldo, sai na esquerda. Limpou o primeiro para cruzar, bateu no meio. Ela bate em Thiago Heleno de cabeça, tira aqui atrás Eric. Evita o escanteio, tira com o Coelho. Vem no rebate no meio para Rincon, que toca Soteldo. Ele corre, não evita que a bola saia pela linha lateral. Em arremesso é pro time do Atlético cobrar. 23 é o segundo tempo. Pretzel segue 1-0, Furacão vencendo em casa. Pretzel. O Santos não teve nenhuma chance clara. Depende muito do Soteldo, que é só a bola nele, nas jogadas individuais e ao mesmo tempo também na bola aérea, na tentativa do Júlio Furch. Santos agora faz uma mudança que, sinceramente, eu estou curioso para ver quem que vai ser o lateral esquerdo. Sai então no Santos o Dodô, 16, e entra o camisa número 20, Mendonça. Quero ver se é ele que vai entrar por ali ou se o Nonato vai fazer o lado esquerdo. Vamos ver. Não, é o Mendonça mesmo, lateral esquerdo. Tá ali, ó. Já fica posicionado de lateral o Mendonça aqui, vamos ver. Jean Lucas no meio, de frente, Soteldo, meia-lua da área, limpou, entrou na área, saiu da área, entrou de novo, cruzou pro gol, bateu em Thiago Heleno, sobra aqui atrás, volta Vitor Bueno, já enfia para Vitor Roque, volta bem por baixo e toma a frente, corta na marcação, recuperando bola o time do Santos ainda, vem na jogada com Joaquim para Mendonça, no fundo, levantou a cabeça, cruzou pro gol, Kaique de peito, botou para escanteio, zagueirão. Você sentiu ouvindo a galera que não gostaram muito não. Ele estava sozinho, hein, Felipe? Se precipitou, porque também atrás dele mais um jogador, o Kaká estava chegando ali por trás e tinha a possibilidade de dominar a bola. Vacilou agora o zagueirão Kaique do Atlético Paranaense, deu de graça um escanteio para o Santos, que tem a oportunidade na bola parada. 24 minutos e meio do segundo tempo. Soteldo bate o escanteio, autorizado, levantou pro gol de cabeça no canto Messias. Ela passa à direita do gol, Kika. Bento acompanha. Ela passa perto, Felipe Melo. Passou perto a cabeçada do Messias. A bola foi chegando para ele ali dentro da grande área e ninguém subiu junto com o Messias. Ele acabou cabeceando. Felipe, a bola foi... Deixa eu consertar algo aqui. É evidente que a imagem da geração da TV, a câmera colocada de frente, causou a impressão que ela passou perto. Ela veio na bandeira de escanteio. Sejamos honestos com quem está ouvindo a gente, como sempre, né? Você não esperou nem molhar o bico, eu ia falar, passou perto da bandeira de escanteio, entendeu? Eu ia falar isso. Ah, bom, atrapalhei você ia dizer isso. Aí certeza. Tá bom, né? Ela passou, ela caiu quase no escanteio, Pretzel. Mas que realmente enganou a gente, enganou. Parecia que a bola ia no canto direito. E a câmera colocada na Liga Arena fica praticamente no satélite, né? Ó a roubada, Madson na direita, tentou driblar, perdeu, toma a frente e ganha pro Peixe essa bola, Rodrigo Fernandes. Galera do Atlético não tá muito legal, gostando muito por enquanto desse 1-0 não, tá cobrando o time. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos do segundo tempo. Penúltima rodada no Brasileirão. Pra direita esse passe, o Santos aperta. Soteldo no fundo, pra trás a bola vai direta, desviada, sai do outro lado em lateral. É só lateral na defesa, na direita, pro Atlético cobrar. 26 segundo tempo. Enzo Ortega, 1-0 Atlético em cima do Santos em Curitiba. Enzo. Canhão com 31 do segundo tempo, Fortaleza segue vencendo o Goiás pelo placar de 1-0 com gol de Guilherme na Arena Castelão. Torcedor do Peixe está atento, é claro, ao jogo do time dele, mas ligado também no restante da classificação e da tabela. Atentamente acompanhando tudo o que acontece. 26 minutos e meio do segundo tempo. Alexandre Pretzel. O Santos de vez em quando ataca. 1-0 Atlético. Pretzel. Mas ataca de forma desordenada, dependendo muito de bola aérea, que vale também, não tem problema, mas o Atlético, quando põe a bola no chão e força um pouquinho, compete um pouquinho mais, o Atlético assusta bastante, né? Ó, muito aberto o Santos, lá vem o Furacão. Coelho na esquerda, Atlético, limpou pra bater, vai desviada, não vai desviada não. Pra sorte do Peixe, essa bola vai longe do gol. Felipe. Essa foi longe mesmo, muito longe. O Coelho, ele trouxe pra dentro e tinha espaço, acabou pegando mal.
de tornozelo na bola, mandou para fora, tiro de meta para o Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 27 minutos e meio, segundo tempo, 1-0, Furacão vencendo em casa. Tem gol, Enzo? Tem gol sim, Canhão, no Nabi Abichedi. Bragantino faz o primeiro com Léo Ortiz aos 30 minutos do segundo tempo. Vai vencendo o Bragantino por 1-0. Messias vai na bola, se antecipa de cabeça, recua para João Paulo pegar dentro da sua grande área. 28, segundo tempo. 1-0, Atlético ganhando em casa, vencendo o Santos. Bola aberta, meio campo do Peixe com o Rodrigo Fernandes, que toca a jogada do lado meia esquerda. Tenta o passe por dentro, volta para Jean Lucas. Dele para Soteldo, lado esquerdo. Vai na linha de fundo, cortou pé direito, levantou no gol. Para trás o toque de cabeça, tentou Rincon, bola desviada no meio. Pede pênalti na grande área. Área, Nonato pedindo pênalti, não vi. Pega Bento. Nonato tá reclamando, eu não vi. Felipe. Eu vi uma proteção do Kaká. Pra mim não foi pênalti também. Um cruzamento na área. E aí o Tomás Rincon joga pro meio. E o Nonato tenta chegar, mas o Kaká fez a proteção. Pra mim, sem pênalti. Nada, absolutamente nada. Aliás, o Nonato não tá jogando nada, velho. 29 minutos é o segundo tempo. 1-0, o Atlético vai vencendo o jogo em Curitiba. Já Lucas Lima. Opa, vem Lucas Lima. Pretzel. Vai sair o Nonato. Depois desse mergulho aí. Vai no meio a jogada com o time do Santos ainda. Disputa a defesa, toca na bola, reboteou aqui atrás, espirrou. Vai recuar o zagueiro, volta Kaique Rocha para o goleiro. Para Bento, que domina dentro da sua grande área. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão. É HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. Alô, José Roberto Fernandes, um gigante da narração de todos os tempos na maravilhosa Araraquara. Alô, José Roberto, um grande abraço. Marquinhos Chiocchini, um abraço também. Sai jogando o Coelho para Madson, subiu, cabeceou no canto, é gol. Fechando nas costas da marcação, completamente sozinho, na cara do João Paulo. Ele cabeceia de cima para baixo, parece mais um chute, ela vai no chão, sem chance para João Paulo. Madson usando a cabeça, comemora o torcedor do Atlético. O segundo gol do Atlético, uma belíssima assistência do Vitor Bueno para a cabeçada do Madson. 2-0, 2-0 Furacão. João Paulo não tem jeito, tá feito. Mais um do Atlético, Felipe Melo. A famosa lei do ex. O Madson, ex-jogador do Santos, que agora está no Atlético Paranaense, apareceu por trás do Mendonça. O Mendonça estava dando condição para 3 jogadores do Atlético Paranaense e não marcou ninguém. Apareceu na marca do pênalti para fazer o gol, sem chance de defesa para o goleiro João Paulo. Grande lançamento do Vitor Bueno. Apareceu como elemento surpresa o Madson, ex-jogador do Santos, para fazer o segundo na Liga Arena. 2 para o Furacão, 0 para o Peixe. Alexandre Pretzel sai o segundo do Atlético. É aquela, né? Colocou o Mendonça para atacar, automaticamente perdeu um jogador para marcar aqui atrás, né? A única mudança que o Marcelo fez foi colocar o Mendonça de lateral, cara. Um Mendonça de lateral, cara. O Mendonça olhando o Madison cabecear. Que horror, né? Agora ele vai botar o Marcos Leonardo e o Lucas Lima. Quando o jogo tá liquidado. O Marcelo Fernandes foi muito mal hoje, mas muito mal. Uma pena, realmente. O Santos tem que torcer pelo Bahia e tem que ganhar do Fortaleza. Torcer pro Bahia não empatar com o América ou não virar o jogo. O Vasco tá perdendo, o Bahia também tá ajudando o Santos. Mas foi muito mal o Santos e o Marcelo também. E troca o Atlético agora. 3 de uma vez, né? É, ele tá trocando também junto com o Santos ali. Sai primeiro, vamos lá, o 22 do Atlético Paranaense, que é o Madson. Acabou de fazer o gol, tá saindo para a entrada do Bruno Pérez, o 33. Bruno Pérez, 33. Saiu também no Atlético Paranaense o camisa número 28, Coelho. Zapelli no Vitor Bueno. Zapelli e Vitor Bueno. O Vitor Bueno 8 e sai para a entrada do Zapelli, camisa número 10. E a outra Alex Santana no Alex Christian. Santana no Christian, 88. É isso, 80. O Santos trocou, sai o Julio Furque, camisa número 11, para a entrada do Marcos Leonardo, número 9. E o Nonato 7 foi embora para a entrada do 23, Lucas Lima.
5 alterações. 5 mexidas. 3 no Atlético, 2 no Santos agora. 2 a 0 Atlético vai acelerar o jogo. Botou gente com gás. O Christian não jogou bem, acabou saindo. O Zapelli é o jogador com mais a bola no pé. Então é mais qualidade no meio. E o Marcelo botou o Lucas Lima para tirar o Nonato. O Nonato, depois daquele mergulho, disse que ele ia sair. Como saiu, ele demorou para botar o Marcos Leonardo. Eu não tiraria o Júlio Furti, tiraria o volante, né? Então tá todo desorganizado agora o time do Santos com Mendonça de lateral. Essa foi patética. Lucas Lima na jogada, tomou porrada, é falta pro Peixe cobrar. 33 do segundo tempo. Santos leva para a última rodada para Vila contra o Fortaleza. A sua vida na Série A. Tem que ganhar do Fortaleza para evitar qualquer problema. Sabe por quê? Para não depender de outros resultados. Porque o Santos tem o pior saldo entre Vasco e Bahia. Então o Santos tem ganhado do Fortaleza para não depender dos outros. 23 negativos o saldo do Santos agora. E a terceira pior defesa com 61 gols tomados em 37 rodadas. Lucas Lima cobra a falta na segunda trave, muito alta, ela vai para fora direto, linha de fundo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Enzo Ortega, dá aquela puxadinha na classificação pra gente, nessa parte de baixo da tabela. A partir do Santos, vai, pra gente ter uma noção aqui da pontuação. Santos. Vamos lá, Canhão. Santos em 15º com 43, seguido de Vasco da Gama em 16º com 42 e abrindo a zona de rebaixamento Bahia com 17º. Goiás e Coritiba e América, que são os outros times dentro do Z4, já estão rebaixados. Bahia 41, é isso? Isso. Tá. Vasco 42, Santos 43. É quarta-feira, sem depender de ninguém. Não, é quarta-feira. A menos que vire o jogo em Curitiba. O Vasco, no momento, perde para o Grêmio por 1 a 0. Se o Vasco empatar, o Vasco fica na frente do Santos. Porque o saldo do Santos é o pior dos 13. É pior até que o saldo do Bahia. Então, o jogo de hoje o Santos tá... O Bahia tá com 6 negativos. Sim, o Santos tem 22. Olha o Atlético, ó. Para a esquerda, esse passe no fundo. Coelho dominou. Para trás, o passe de Alex Santana. Opa! Espanou. Coelho cabeceou para trás. Vem Eric de novo. Ele insiste. Tentou a bicicleta. Foi deslocado. Eu achei que foi pênalti. Fernandinho na sobra, ajeitou, mandou um canhão. João Paulo! Espalma João Paulo para escanteio. Eu vi pênalti no Eric. Quando a bola subiu na sobra, ele tomou uma raquetada dentro da grande área, Felipe. E ele tentou fazer ali um voleio, uma espécie de puxeta dentro da grande área. E teve a disputa de bola com o jogador santista. Na sequência, o Fernandinho arriscou, o João Paulo deu um tapinha nela e mandou para fora. Escanteio para a equipe do Furacão, quando o árbitro aguarda a orientação do VAR. Ouça a Liga Arena em Curitiba. Tem escanteio Atlético, 35 minutos e meio. 2 a 0 o Furacão. O Peixe leva para o jogo da Vila quarta-feira a sua vida na Série A do Campeonato Brasileiro. Autorizada a cobrança. João Paulo subiu, socou. Tiro da grande, quase que ele soca a cabeça no Messias. Tudo bem que a bola é um pouco mais branquinha, né? Vai aqui no meio, sobra a bola. Recuada para Thiago Heleno. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 36 é o segundo tempo. Jean Lucas de primeira para Marcos Leonardo, tira Thiago Heleno. Rebote no meio aqui, fica na sobra com o Peixe. Vai tentar pegar no meio, Rincon disputa. Falta! Falta marcada. Sai mais um cartão, Felipe Melo. Alex Santana estava pendurado, não enfrenta o Cuiabá na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 36 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético 2, Santos 0, Enzo Ortega. Canhão, com 39 minutos do segundo tempo, América Mineiro segue vencendo o Bahia por 3 a 2 lá no Independência. É falta pro Peixe, que cobra na meia direita. É sorteio do quem arruma a falta. Quem arruma a bola para bater a falta. Para a grande área, Joaquim. Para a grande área, Messias. Lá dentro, Tomás Rincon. Lucas Lima, que até não é muito bom pelo alto, não fica no rebote ali. Falta marcada, 2 a 0 o Atlético. 37 minutos, o Peixe levando para quarta-feira a sua vida na Série A do Campeonato Brasileiro.
Soteldo autorizado. Vem a cobrança de falta pro Santos. Partiu pra bola. Levantou pra área de cabeça. Sobe Kaique Rocha tira. Mendonça na sobra. Devolveu no gol pra Marcos Leonardo. Ele sobe. Bola bate na marcação. Falta do Marcos Leonardo. A arbitragem pega a falta porque ele atropela o adversário, Felipe. Só foi no adversário, nem procurou a bola. O Marcos Leonardo derrubou o camisa número 28, o Coelho. Falta marcada, o Atlético Paranaense sem pressa nenhuma. 2-0 vencendo o Santos na Liga Arena, interrompendo uma sequência negativa de 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro Furacão. 8h15 da noite, marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de Rádio. Vamos confirmar já, porque acho que teve cartão pro Rodrigo Fernandes, hein? Que assim que marca a falta o Rafael Rodrigo Klein, ele vai para cima do árbitro Rodrigo Fernandes. Tenho a impressão que ele toma o cartão. O cara faz uma jumentice dessas. Bom, se bem que não vai fazer falta no jogo contra o Fortaleza, Rodrigo Fernandes, né? Não faz. Aliás, o Marcelo, falar em Fernandes, hoje o Fernandes foi melhor que o Marcelo hoje, viu? O Marcelo na área técnica foi muito mal. É isso, confirmado, cartão para Rodrigo Fernandes, jogador do Santos, pendurado, camisa número 14, tá fora da próxima partida. Ô Canhão, os jogadores do Santos não, mas jogadores do futebol brasileiro, alguns se posicionaram contra a sequência, o adiamento do Campeonato Brasileiro, que terminaria ainda hoje o Campeonato Brasileiro, mas foi adiado. E alguns jogadores disseram que já tinham comprado passagem, programado as férias e tal. Só para pegar esse momento, perdão, que agora a gente vai ouvir o Vitor Roque aclamado pela torcida do Atlético. Ouça, ele é substituído agora e se despede da sua torcida. Aí o Mendonça vai lá e empurra ele. Valeu, Mendonça, sensacional. Ouça, Liga Arena, que se despede então do Vitor Roque. O Mendonça devia ter essa velocidade para acompanhar o Madison, né? Seria melhor. O Mendonça tá perdidaço, assim como o Marcelo Fernandes. Eu gosto do Marcelo, mas hoje ele foi muito mal. E parabéns ao Vitor Roque, que sempre cumpriu bastante, foi muito comprometido com o Atlético, mesmo vendido para o Barcelona. Teve uma lesão, é verdade, que o prejudicou, mas ele, sem dúvida, é um valor muito forte do Brasil para futuras convocações. Mexe o Santos, duas. Morelos, 22, entrando no lugar do 25, Tomás Rincon. Mudança na equipe do Santos, e a mudança no Atlético Paranaense, saiu o Vitor Roque, 9, e entrou Bigode, William Bigode, camisa número 11. Rodrigo Fernandes tomou o cartão. Morelos entrou também no time do Santos. 40, segundo tempo. 40, segundo tempo. Liga Arena, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Na Liga Arena, Curitiba, Atlético 2, Santos 0, Benzo Ortega. Canhão, com 40 minutos do segundo tempo, Botafogo e Cruzeiro seguem sem fazer gols, empatado tudo igual, 0-0. Cruzeiro, que no momento está na 14ª colocação com 46 pontos, já o Botafogo na 5ª com 64. Lá vem a jogada pro Peixe, para a direita, Morelos com o Lucas Braga fechando. Toca na direita, jogada, inverte por dentro para Soteldo. Dá na esquerda, Gabriel Inocêncio. Limpou, clareou, não cruza. Levanta a cabeça, levantou pro gol. Toque de cabeça do Morelos na mão do Bento, é do goleiro. Oi, Felipe. Mudou também o Rodrigo Fernandes, depois de tomar esse cartão amarelo. 14, sai Rodrigo Fernandes. E entra Gabriel Inocêncio, número 12, mudança na equipe santista. Eu preciso fazer uma pergunta, Alexandre Pretzel. Porque o Santos é uma salada nesse momento. 30ª rodada, penúltima do Campeonato Brasileiro. Quem é Morelos? Alfredo Morelos, foi contratado há mais de um mês, jogou uma partida só, aí teve uma lesão, ele já veio descontado. É um bom jogador, mas olha o time do Santos no momento. João Paulo, aí ele botou Lucas Braga, segue de lateral direito, Joaquim Messias e Gabriel Inocêncio. O meio de campo, ele praticamente inexiste, o meio de campo, porque ele abriu tudo. Ele está com Lucas Lima, Soteldo, Morelos, Marcos Leonardo, Mendonça, tá? E Jean Lucas também. Só o Jean Lucas de meia. Um meia e 5 atacantes, certo? Se perdeu o Marcelo totalmente.
Falta marcada aqui em cima do Soteldo. Quem é que bateu, hein? Bruno Pérez? O Soteldo, ele fez a finta e veio por trás o camisa número 25, Kaká. Cartão amarelo pro Kaká, jogador da equipe do Atlético Paranaense, que também estava pendurado e não vai para Cuiabá. Esses caras eles já devem ter viagem marcada já. Isso que o Felipe O Kaique lembrou também bem. está pendurado, outro zagueiro, não Vai tá, tomar, não? daqui a pouco ele dá uma chegada forte aí, sabe? Porque esses caras já deviam ter férias marcadas. E se não chegar, vai tomar bronca da mulher quando chegar em casa. Pois é, e aí o Atlético deve ter liberado. Então toma o cartão lá, porque ganhando o jogo agora, o Atlético garante a 8ª colocação. O Atlético vai para a 3ª fase da Copa do Brasil. 43 minutos do segundo tempo. Santos cobra a falta. Lucas Lima na grande área. A bola toque atrás, passa Messias. Toca pra fora a defesa. Rebote e volta fora da grande área com Lucas Braga. Vai no fundo, limpou, cruzou. Thiago Heleno bota o cabeção, tira a bola, voltou aqui atrás. Jean Lucas dá na esquerda a bola com Lucas Lima. Domina mais tarde pro chute. Enfia na grande área a bola pra Marcos Leonardo. Limpou, adiantou, ela bateu no bico da chuteira dele, foi pra fora. E dali, bola. Esse é um problema. Alguém tem que tomar uma providência contra essa bola. Olha o que a bola fez com o Marcos Leonardo. A bola simplesmente chutou o pé dele e saiu, Felipe. Exatamente. Deu nele a bola, hein? Vamos penalizar a bola com um cartão amarelo. Agora, Canhão, só trazendo mais informações do Alfredo Morelos. Ele estava no Rangers, ou melhor, no Celtics da Escócia, fez mais de 200 jogos, 269 jogos e 125 gols. Estava lá há muitas temporadas no Celtics, mas não jogava desde maio de 2023. Foi contratado pelo Santos, ele acabou jogando uma partida, mas logo machucou e está voltando a jogar hoje a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma das porcarias que essa diretoria contratou esse ano, Pretzel. E outra, 2 anos de contrato. No momento, o que o Santos tem? Tem o Jean Lucas como único meia. E o Marcelo tem 5 atacantes, cara. O Marcelo enlouqueceu, mas agora perdido por 1, perdido por 10. Só que ele tinha que ter pensado nisso quando o jogo estava 1-0. Quando dava para empatar. Agora não dá mais. O Santos vai perder o jogo. Olha, 2 clubes em São Paulo esse ano capricharam nas suas administrações. Corinthians e Santos. Duílio Monteiro Alves e Rueda, presidente do Santos. Para esquecer. Esses dois, olha, acho que eles fizeram o mesmo curso. Que incompetentes. Péssimos presidentes. Duílio, presidente do Corinthians, péssimo. Aliás, parodiando o genial, saudoso Paulo Roberto Martins. Péssimo dos péssimos. Exatamente. E também para o Rueda, presidente do Santos. Péssimo dos péssimos. Santos, que o Paulo Roberto Martins viu muitas vezes quando trabalhava na imprensa de Santos. Lamentável que fizeram esses dirigentes em administrações incompetentes de Corinthians e Santos. Santos na grande área, a bola para a direita. Marcos Leonardo levantou a cabeça, bateu. Kaique Rocha bota para fora. Ela vai em escanteio. Oi, Enzo. Canhão, fim de jogo na Arena Castelão. Fortaleza vence o Goiás pelo placar de 1-0. Acréscimos já subiram na mão do 4-4 Jonathan Pinheiro. Aliás, temos 2 hoje, né? Temos o trombeta quinto 4 também. Subiu. Acréscimos então, Felipe, quanto? 7 minutos. Subiu a placa, 7 minutos, vamos a 52. Ainda dá tempo de tomar o terceiro. Vem a cobrança. Autorizada, Lucas Lima. Levantou, tentou Joaquim, pediu pênalti. Bento defendeu. Se teve alguém que pegou com a mão, a exceção do Bento, impossível se ver. Acho que nem a imagem pega ali. Mas o Santos não tem criação, tem nada no segundo tempo. Uma confusão. O Marcelo tomou o segundo gol para encher o time de atacantes. Quando ele já deveria ter voltado do intervalo com um jogador mais ofensivo no meio de campo. Pô, cara, tem tanta coisa básica para se fazer. A escalação já não foi legal. As mudanças, assim, ó, escalou mal e mexeu mal. Porque geralmente tu escala mal e mexe bem, e o contrário também é verdadeiro. Hoje não, hoje foi tudo mal. Para a última rodada, o Bahia vai ter que depender ou do Santos ou do Vasco, mas vai ter que ganhar do Atlético Mineiro. Isso. Né? O Santos e o Vasco, se vencerem, escapam e aí afundam o Bahia. O Bahia cai. Então é o seguinte, ó, dá para, dessa vez, os 45 pontos salvarão mais uma vez. O número mágico de 45 salva todo mundo mais uma vez. Porque o Bahia no máximo pode chegar a 44. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 47, o jogo vai a 52. Apito final chega a seguir com Ricardo Capriotti.
Quarta-feira, rodada definitiva pro título, pro último rebaixado. Sai jogando o Zapelli na direita, na grande área a bola, forte demais, chegou para alcançar, cruzamento, tá valendo, tá em campo, ajeitou, bateu pro gol, Zapelli no canto, é gol. Zapelli coloca a bola dentro da grande área, fecha bem aberto, tentando o cruzamento, Alex Santana, cruza para trás, o William domina, no que domina já chega batendo pro gol, ela vai no canto direito e entra, 47 minutos e meio, 47:30, há dúvida quanto à saída da bola ou não do cruzamento, há dúvida, checagem da arbitragem de vídeo, para mim não saiu. O Atlético comemora por enquanto 3-0 no gol do William, Felipe. Foi mais ou menos o que aconteceu no jogo do Palmeiras, né? O cruzamento do Marcos Rocha pro gol do Breno Lopes. Dessa vez, o cruzamento do Alex Santana pro gol do William Bigode. Aliás, se essa bola não saiu, o gol foi um golaço do William Bigode, porque ele já domina batendo para fazer um gol muito bonito, sem chance de defesa para o goleiro João Paulo. E agora o árbitro da partida, o Rafael Rodrigo Klein, aguardando a checagem do VAR, para saber se essa bola saiu ou não, se foi o terceiro gol do Atlético Paranaense, mas que grande jogada do Alex Santana, Zapelli também chegando ali para o William Bigode completar para fazer o gol. Eu vendo e revendo, para mim gol legal, Pretzel. Olha, é um lance difícil como foi o do Mike hoje, né? Mike ou Marcos Rocha? Marcos Rocha, perdão. Marcos Rocha no jogo do Palmeiras é um lance difícil. Vamos aguardar com o VAR fazendo e traçando a linha. Olha, a torcida comemora no telão. Pela vibração. 49 minutos. Canhão. Oi, Enzo. Mais duas partidas encerradas. O Bragantino vence o Coritiba por 1-0 no Nabi Abichedi e o América Mineiro vence o Bahia no Estádio da Independência por 3-2. Cruzeiro tá salvo. Cruzeiro não cai mais. Autuori salvou o Cruzeiro, Cruzeiro salvo. E essa manifestação que você ouve é a confirmação do gol do William Bigode. A imagem não é conclusiva, então que determina a regra, marca-se o que aconteceu em campo. Em campo, gol, 3-0 Atlético, Felipe. O William Bigode, para fazer o quarto gol dele no Campeonato Brasileiro, entrou no segundo tempo no lugar de Vitor Roque, recebeu um passe açucarado do Alex Santana e bateu, dominou e bateu sem chance de defesa para o goleiro João Paulo. Gol de William Bigode, o terceiro do Furacão. 3-0 Atlético Paranaense. Um golaço do William Bigode, porque ele domina quase sem ângulo. Ele gira em cima do Messias, um golaço. O João Paulo também não esperava. 3-0. Eu brinquei até quando saíram os acréscimos, né? Dá tempo de tomar o terceiro. Eu brinquei. E o Santos tomou, hein, cara? Que atuação patética do Santos. Agora, parece eu na entrevista, e poderia ser um de nós cinco aqui na entrevista do Marcelo Fernandes. Marcelo, o que você achou do jogo? Foi péssimo, o resultado realmente não foi o que a gente queria, mas só dependemos de nós para escapar. Essa é a salvação, essa é a frase, isso resume o domingo do Santos. Vai embora Fernandinho, Felipe. Fernandinho saindo na equipe do Atlético Paranaense, mudança para a entrada do camisa número 58, é o João Vitor. 53, é o Dudu entrando no lugar do Fernandinho. 51 minutos e meio do segundo tempo. Vai terminar. O Cruzeiro oficialmente não cai mais. O Cruzeiro fica. Quarta-feira, Cruzeiro e Palmeiras. Pretzel. E o Galo precisa que o Cruzeiro ganhe do Palmeiras, Pretzel. Só isso. Esquece. Palmeiras é campeão. Já me antecipo. Palmeiras campeão brasileiro, bicampeão, né? 22 e 23, espetacular. Mendonça, entrada na grande área, toca na bola, rebate Eric. Olha pro relógio, Rafael Rodrigo Klein. Cruzamento no gol, rebate Eric. Cai no meio Jean Lucas. William toma dele.
Zapelli fecha, tomou Jean Lucas, colocou para direita, na área, Marcos Leonardo limpou, para trás Jean Lucas bateu, em cima do zagueiro Kaká, ó, sobra no meio, e quem sabe o quarto, hein? Tem chance no contra-ataque, bola aberta do lado esquerdo, já passamos dos 52, domina aberto na ponta esquerda, parte da finta, tenta a jogada com o Coelho, cruzamento para a grande área, a bola tira Inocêncio muito mal, vem Zapelli, volta Jean Lucas, para salvar a pátria, levanta o passe e toca a bola para a ponta direita, 8h30 da noite, marcando o quinto sinal. 3 times, uma vaga para a Série B no que vem. Vasco, Santos e Bahia. Soteldo para a grande área. Thiago Heleno de bico rasgou. Canhão. Olhou para o relógio outra vez o árbitro do jogo. Fala, Enzo. Canhão, mais uma partida encerrada. O Botafogo empata por 0-0 contra o Cruzeiro lá no estádio Newton Santos. Cruzeiro, portanto, se salvou. Tenta a finta Soteldo, a bola bateu na marcação, voltou com Gabriel Inocêncio, toca de volta a bola para Soteldo, para Mendonça no fundo, para Inocêncio, Soteldo pediu, Inocêncio domina pé direito, recua, toca a bola, vira para Jean Lucas, 3-0 Atlético Paranaense. Tomou uma cacetada do Fluminense em casa no meio de semana, também 3-0. Lucas Lima domina a bola, meio à esquerda, toca forte o passe, linha de fundo, para Mendonça, vai no fundo. Santos define a vida contra o Fortaleza, a quarta. Tem que vencer na Vila Belmiro. Só depende dele, esse é o problema. Inocêncio vai na finta, perdeu para a bola que vai para fora direto pela linha lateral. Vai terminar o jogo. Rafael Rodrigo Klein, Pretzel. Só para ajudar, o Corinthians também tá garantido na Série A, viu? Porque também, é verdade. O Corinthians também escapou e o Cruzeiro também. Corinthians e Cruzeiro garantidos em 2024. É que as chances do Corinthians eram muito pequenas também, a gente nem se lembrou. Exato, né? mas existia um temor Claro. para a última rodada. 54 minutos. Vai jogar de novo o time do Atlético, já sem muita pressa, vence em casa, 3-0, toca Coelho, dá no meio, tentou driblar, tomou porrada Zapelli, insistiu, vai chegar para tomar em cima dele a defesa, rouba no meio, Lucas Lima, ganha pro Peixe, para Soteldo, toca na bola Zapelli, vira, Eric, chapéu do Lucas Lima, ganhou na esquerda, depois tomou porrada no meio do Morelos, tem que dar vermelho, hein? Esse grosso desse Morelos aí apelou. Eu daria vermelho direto, Felipe. E vai tomar cartão amarelo. Alfredo Morelos, camisa número 22 da equipe do Santos, que acabou chegando duro no jogador do Atlético Paranaense ali. No lance, pegou por trás, estava sem bola o 26 do Atlético, o Eric. Tomou cartão amarelo. Morelos. Esse é mais um do Bolsa Caridade do Santos, né? Bolsa Caridade. Contrata o cara para ganhar um salário, né, Preto? Até 2025, agosto de 2025 o contrato. Meu Deus. Levanta os braços, Rafael Rodrigo Klein. Na Liga Arena, terminou. O Atlético Paranaense venceu 3-0 o Furacão. O Santos define a sua permanência na Série A. Quarta-feira em casa, na Vila, contra o Fortaleza. É ganhar ou vencer. Drama para a última rodada, Ricardo Capriotti. Boa, Canhão, é isso, né? Esse time ruim do Santos só podia ter resolver na última rodada, mas vai se salvar. Vai permanecer na Série A, porque tem outros times tão ruins quanto ele, né? Tão incompetentes como o time do Santos. Que vergonha, né? O Santos só perde em casa, perde como visitante, perde de um time que já não tinha mais nada aí para resolver no Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Paranaense, né? Meu Deus, ô time ruim esse do Santos. Capri. Mas vai se salvar, porque vai vencer o Fortaleza quarta-feira na Vila Belmiro e vai permanecer na Série A. Vasco ou Bahia, esses dois times vão lutar contra o descenso na última rodada e a gente vai falar disso já já no apito final. Diga lá, Enzo. Capri, fim de jogo também na Arena do Grêmio. O Grêmio venceu o Vasco da Gama por 1-0 com gol de Luizito Soares. Pois é, então no apito final, já na abertura, a gente vai trazer os números atualizados, jogos finalizados, tudo que nós tivemos aí nesse domingo de futebol de Campeonato Brasileiro, da penúltima rodada do Brasileirão, a 37ª, era para terminar hoje o Brasileiro, né? Hoje seria a última rodada, mas foi espichada aí para a próxima quarta-feira, então quarta-feira o Palmeiras vai comemorar o 12º título brasileiro lá em Belo Horizonte. O Santos vai se salvar do rebaixamento, o Corinthians já se salvou com essa combinação de resultados. Vasco e Bahia vão lutar contra a última vaga. Vamos falar disso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vem aí o apito
apito final na Bandeirantes. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito final. 39 minutos e meio, segundos finais do primeiro tempo. Santos bravamente segurando esse 0-0. Vitor Bueno toma grande distância. João Paulo encostado na trave esquerda, reposiciona a barreira. Com quase 50 minutos do primeiro tempo. É o último lance do primeiro tempo. Vitor Bueno, falta para o Atlético na meia direita. 4 passos para trás. Aí vem ele. 50 minutos do primeiro tempo. Vitor Bueno, pé direito, bateu no canto, é gol! Gol! É do Atlético! Vitor Bueno, canhão, ela passa por baixo do João Paulo. João Paulo que pega quase todas, falhou, ela passa por baixo do seu braço. Sai jogando o Coelho para Madison, subiu, cabeceou no canto, é gol.